Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui com o podcast Casa do Atleta, com duas amigas bonitas, bem-sucedidas e respiram CrossFit a vida inteira, né? Desde que eu conheço vocês falam de CrossFit. Eu estou aqui para contar para vocês um pouco, trouxe as duas, convidei as duas para a gente contar um pouco do que a gente fala nos bastidores, né? De toda a história delas duas. É muito legal a história delas duas, tanto como empresárias profissionais, atletas, pessoas humanas, né? Então, tem muita coisa que a gente, para quem não conhece muito o CrossFit, ainda tem dúvida, por incrível que pareça, tem muitos anos, mas existe muita dúvida ainda. E agora que a gente trouxe uma pós-graduação na área, eu acho que é mais que o nosso dever contar essa história, né? Então, assim, Caro Roubo, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite, boa noite para todo mundo aí que tá assistindo a gente. Tá ao vivo, a gente pode falar besteira, Pode né? falar o que quiser, aqui tá tudo liberado, minha amiga. Você corta. Só quem tava no ao vivo vai saber. Isso aí, Gisele Santos, nutricionista também. A Carol é profissional de educação física, a G é nutricionista, já fui comissária de bordo, né? Sim. E então, assim, eu queria contar um pouquinho como é que vocês chegaram no CrossFit, né? Quando tudo começou, foi o quê? 2013, mais ou menos? Por aí, mais ou menos. Foi isso. Na verdade, eu fui atleta de handball, né? Eu sempre fui muito ligado, envolvido a esporte, desde quando eu me conheço por gente, e acabei caindo de paraquedas, né? Só para resumir a história, assim, eu comecei no primeiro boxe de CrossFit do Brasil, ainda não era quase nada conhecido, tinha meia dúzia de boxe, e quando eu vim em 3 meses eu tinha virado atleta, estava competindo, né? Então essa história aí de mais de 10 anos de CrossFit Mas no o Brasil. CrossFit chegou como um negócio que é isso aqui? O que está acontecendo? É uma marca? Ninguém sabia, né? Tipo, é uma marca ou é uma modalidade, é um esporte, é um treinamento específico, né? Tinha essa dúvida ainda, né? Na verdade, até hoje tem. Ainda tem. Hoje, Tem muita coisa que envolve ainda essa modalidade. Na verdade, a gente não sabe, não consegue nem chamar. É um esporte, é isso, aquilo. É uma marca, né? Uma marca americana Sim. que criou uma metodologia de treinamento a princípio militar e foi adaptando isso a um treinamento do ser humano comum, né? E o que fez o CrossFit crescer foi a competição, né? Então, o CrossFit Games foi o Games. É a competição mundial, né? Que vai atletas do mundo todo por classificações, né? Então não é quem quer entra, né? Você precisa passar por várias etapas. E porque isso ficou muito forte, né? Virou um esporte muito competitivo, mas na verdade o CrossFit ele foi criado para qualidade de vida, né? Para o sedentário até, Exatamente. Né? Então Inclusive. tem muito mito ainda que envolve, né? Hoje tem bastante boxe. Boxe é a academia de CrossFit que a gente chama. Tem bastante academia de CrossFit no Brasil, mas ainda assim é pouco conhecido na essência, né? Para que serve, como que é lá dentro, como que é o dia a dia lá dentro. Vocês não acham que talvez o CrossFit Games tenha sido o calcanhar de Aquiles da história toda? Porque assim, lançaram uma modalidade muito legal que tira as pessoas do sedentarismo, salva vidas mesmo, como a gente sempre fala. Mas, ao mesmo tempo, como o CrossFit Games chamou muita atenção, as pessoas falam, cara, isso aí não é pra mim não, velho. Cara, eu nunca vou chegar lá, né? Sim, algumas pessoas têm essa visão, né, do CrossFit, até com um pouco de medo de tentar, porque quando você olha o Games, quando você assiste um Games, que são as imagens principais que são mostradas, você imagina que aquilo aí não é pra qualquer pessoa, né? Até eu, quando eu entrei em 2014 no CrossFit, as primeiras imagens que eu vi, elas são um pouco assustadoras mesmo. Eu não vou vir da musculação, mas depois que você tá dentro, você sabe muito bem disso, que você também tá dentro do CrossFit, você vê que é possível, né? Que você chega ali na aula do boxe, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, mas cada um da sua forma, né? Então você vê o aluno que tá lá fazendo pull-up, mais um pelástico, um saltando da caixa. E muitos de nós começamos assim. Eu tenho foto minha fazendo pull-up na caixa lá com o Thiago Heck, que é um dos nossos, né, nossos professores, inclusive. E se a gente for falar, nem 1% dos praticantes tem essa habilidade competitiva, né? A nível mundial. Então, assim, o problema é que quando ele apareceu para o mundo, apareceu no ápice, assim, no benchmark do que é um atleta de CrossFit. Mas se você desdobrar isso, hoje eu tenho um box também. 99,9% do meu box são de pessoas comuns, iniciantes. Que o atleta representa uma porcentagem bem pequena. Eu atendo muitos praticantes de CrossFit. Então eu sei exatamente, assim, o atleta mesmo, a pessoa que está vivendo disso, em alta performance no CrossFit, é 2%. E olhe lá, é isso, 98% é a pessoa Vocês já eram amigas quando vocês começaram a treinar CrossFit? Não, se eu te contar a história da Gisele, ela foi uma das primeiras alunas do meu box, que hoje, na verdade, eu comecei como estagiária lá, e hoje é meu box. Que é a Bunker Sampa. Porque assim, eu tentei entrar no primeiro box do Brasil, que foi a CrossFit Brasil. Onde eu treinava. Que era onde a Carol treinava, onde o Thiago Heck dava aula também.
Só que eu tentei entrar num período em que só tinha o box ali, só tinha praticamente a CrossFit Brasil ali na região. E tava muito cheio, tinha uma fila de espera pra entrar. Olha 3 que meses louco, de fila De de 3 mentira. meses. Aí eu falei, Mas o que te deixa atraiu eu- tanto nessa época? Não te assustou então, ver por isso incrível aí? que pareça, foram esses vídeos aí. Tá. O que me Te atraiu, cadastrou, não o assustou. que me atraiu, é. Assustou, mas atraiu ao mesmo tempo, sabe? Um desafio, fazer musculação. Então eu não consegui entrar na Brasil, porque realmente tinha uma fila. Só que eu vi na internet que ia abrir um box na rua de baixo da minha casa, que é a Sampa, É que a hoje samba. é Você treina Bunker até Sampa. hoje. E aí eu fui, antes mesmo, já comecei a mandar direct pra eles. Ah, mas a gente aí atrasou um pouco a obra, enfim. Só sei que quando abriu eu tava lá já. Fui a primeira aluna, o Thiago Reck ficou um tempão dando aula só pra mim. Que irado. Tinha um Que honra, hein? personal, É. mas foi muito legal. Foi Agora, bacana. Carol, você já era atleta de handball, então você já tinha um desafio pessoal ali de testar uma modalidade nova. Então, alguma coisa te assustou, alguma coisa te atraiu? Como é que foi a história? Então, acho que mais atraiu que assustou, né? Tá. Eu jogava handball profissional, aí eu parei de jogar, fui morar no Japão, passei um tempo lá. Nossa. Aí quando eu voltei, eu também fazia musculação, né? Frequentava academia, jogava futebol de vez em quando. E aí uma amiga minha, que já praticava na Austrália, ela falou, cara, tem uma modalidade que é sua cara, se eu fosse você eu procurava. Dei um Google, a CrossFit Brasil era 2, 3 quarteirões da minha casa. Olha. Aí fui atrás. Só que assim, foi assustador, porque era menor que essa sala, Aham. não tem equipamento, não tem espelho, é muito diferente, né, do que a gente estava acostumado com a academia. E um cara todo só sem camisa lá me recebeu, falou: o que que você quer? Eu O que fiquei, que você quer? como assim? Eu quero treinar. Falei, tá, anota seu telefone aí naquele flipboard, sabe? Sei. Anota seu telefone aí que a gente vai te ligar. Isso era essa época que tinha mais de 3 meses de fila de espera, porque não comportava o Que lugar, né? loucura, cara. Aí já me maltrataram, eu já gostei. Falei, eu quero muito fazer Pera aí, vou entrar nessa bagaça aí. eu sei que demoraram, e aí, como eu já treinava, uma amiga minha que já treinava lá, eu consegui ainda furar uma fila lá, fiz uma aula experimental, falei, não, você já treina, então a gente não vai ter muito trabalho para te ensinar. Você lembra qual pode foi entrar. o primeiro exercício que você fez? Barra. Só que eu já treinava, né? Então eu cheguei e já meti 10 Os barra caras não acreditaram. fixa. Aí eles olharam assim, falaram, como assim, você já treina, já faz? Não, eu treino. Aí o primeiro workout que eu fui fazer, faleci, desmaiei. Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Porque eu acho Já que a que gente volta, o né? atrativo é muito de quem já tinha esse desespero, né, competitivo, uma pessoa É competitiva. de performance, né? E quando você entra lá É e o você objetivo vê, principal do esporte, né? Sim. você exato. vê que tem um relógio, né, que é competitivo e tem todo aquele negócio, eu acho que foi isso que mais me atraiu do que É alguma coisa desafiador. me assustou. Pra você também foi, Gi? Pra mim também. Então, é o fato de ter esse desafio em 2, 3 meses, já vamos colocar uma competição, e isso foi atraindo mesmo. Acho que o principal é isso. É isso que a Carol falou. Talvez se eu tivesse chegado lá e tivesse ainda naquele ambiente que estava muito próximo do que era da musculação, eu chegar, fazer todos os dias a mesma coisa. Mas quando eles me falavam, por exemplo, olha, esse workout aí que você fez, um cara bom normalmente faz em 2 minutos. Como assim? Eu fiquei 8 pra fazer. Tem gente que faz em 2? Até hoje, Não, né, então eu gente, vou passa ficar por aqui. isso. Até hoje ainda tem. Não, eu vou ficar aqui até conseguir fazer em 2. Um dia eu vou fazer em 2 isso daí. É sério que fazem em 2? Então é o desafio, né? A gente fica por Você isso. já era nutricionista nessa época? Nessa época, quando eu comecei a fazer o CrossFit, eu já estava na faculdade e logo depois eu me formei. Então, quando eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, eu tô me formada há 8 anos, foi mais ou menos isso daí. E você, Carol, tinha entrado já na educação física ou você Cara, se entrou eu te depois? falar que eu fiz 3 faculdades, se eu mudei 18 vezes de emprego, eu falo que até hoje eu tenho 18 empregos, né? E hoje eu trabalho com marketing que não tem nada a ver, Nada a ver. com o que eu fazia. Mas eu comecei faculdade de educação física quando eu comecei a competir. E aí, da minha vida teve uma reviravolta, eu falei, cara, tipo, eu vou começar do zero de novo. O que eu vou fazer? Vou fazer o que eu gosto. Vou fazer educação física, porque eu já era atleta de CrossFit, então eu comecei já a estagiar e tudo. Então, meio que foi assim por uma opção pelo amor, sabe? Tá. Não foi uma coisa muito premeditada, porque eu queria viver aquilo ali. Mas não foi muito planejado isso. Aham. E aí, mesma coisa. E a história do treinamento funcional constantemente variado de alta intensidade? A alta intensidade chegou atraiu vocês também ou afastou no começo? No meu caso, acho que me atraiu. Atraiu. É que assim, Me a gente atraiu. não entende o que é essa alta intensidade até você estar lá dentro, né? Porque todo mundo, até esse medo que as pessoas têm, eu preciso estar preparado fisicamente para entrar num CrossFit. Não é isso. Não. Né? Essa alta intensidade,
ela é opcional, porque você coloca a intensidade no seu treino. Perfeito. Ah, Aí. entendi. Então não é um treino fixo para todo mundo, ó, você tem que fazer isso aqui. Não, cada um vai fazer no seu ritmo, no seu tempo, dentro das suas condições. Hoje, 10 anos depois, né, da época que eu comecei, é muito diferente. Então, é um atendimento ao cliente, não é o cara que chega lá maluco que você vai fazer qualquer coisa. Na nossa época, até a gente arrastou muito isso, CrossFit lesiona e tudo mais. Realmente, porque a gente não tinha esse tanto de conhecimento sobre a modalidade. Você era acha que tudo foi isso, novo. Carol, que Muito. isso aí que pegou, A né, na gente não parte tinha. de lesão? Sabe como que eu aprendi? Lesionava mesmo. Eu tive 6 lesões no meu primeiro ano, 2 anos competindo. Mas por quê? Sabe como que eu aprendia as progressões técnicas? Num vídeo no YouTube, tentando ver dos Olha. gringos no Que campeonato, no loucura, CrossFit porque Games. você não tinha referência aqui. Não. Como que eu vou fazer algo que um atleta de alta performance está fazendo num campeonato e eu vou loucura. replicar isso para mim? Então, assim, a gente não Ah. tinha profissional preparado. E isso até assim, eu fico muito feliz de saber que tem uma faculdade falando sobre, né? Abrindo Lançando uma espaço, pós, né? porque se você for ver hoje na grade, né, o que a gente tem no Brasil, ninguém entende o que é CrossFit, ninguém sabe. é. Quando eu fiz educação física, tinha uma parte lá que falava sobre CrossFit. Quem nunca praticou, só ouve falar ou só lê sobre, não sabe o que Não é aquilo sabe, ali. Então é muito bom que tenha esse conhecimento disponível, porque na nossa época a gente teve que aprender tudo na marra e tudo errado, né? Então por isso que veio lesão, veio muita coisa, muito mito que envolve uma modalidade que ela é sim segura e ela tem protocolos, ela tem progressões a serem Exato. seguidas. Não, eu acho que ter uma pós agora voltada para CrossFit é um divisor de águas, porque primeiro que ainda é um esporte novo, ainda é novo. Então, quando eu comecei, por exemplo, 8 anos atrás, falando da nutrição, você não tinha nada que falava de nada que Tinha falasse o lance de da dieta CrossFit. paleolítica, né? Que era- eu fiz, quase morri esse negócio. Então, Pô, eu vou testar. Porque duas que é o sangolheiras que aqui. a Zone Diet, a palha é o que é falado no manual do CrossFit, mas assim, você não tinha um estudo que falasse sobre alimentação. Na verdade, tinham 2 estudos que falavam sobre suplementação, mas não tinha nada em relação à alimentação para CrossFit. Então, tudo que era feito era um tiro no escuro. Então, vamos lá, vem aqui ser meu rato de laboratório, porque você não tinha... Nós fomos, né? Tive alguns ratos de laboratório. Entendi. Uma usava a outra, né? Entendi. Não, e era isso, a treinamento. A Gisele, ela, pra descobrir muita coisa, sempre vi, ela testava nela, porque ela competia, ela Entendi. praticava, ela tinha que testar nela. A gente tava até falando quanto a Gisele gosta de competir até hoje, né? Curte E também. competir para mim é um A Carol, laboratório óbvio. também. Aham. Porque o CrossFit, ele puxa muito pra competição, né? Todo mundo quer Todo mundo competir. compete, na verdade, todo mundo compete todos os dias, né? Qualquer treino, o ódio não deixa de ser uma competição, Sim, mesmo que seja com exatamente. você É mesmo. um esporte altamente... Então, eu vejo que eu estar em competição é um baita de um laboratório para tudo que eu recebo ali no consultório. Então, ter uma pós agora que fale exatamente... Você não fala de CrossFit na faculdade, né? Quem fez educação física sabe... Então, nutrição... E se fala é muito raso, né, Gi? raso, muito raso, superficial, né? Então, você ter algo direcionado é o que tá faltando Mas mesmo. foi o que a Carol falou mesmo, assim, quando a Uniguaçu me convidou para ser coordenador dessa pós, eu pensei, cara, eu não sou a maior referência, mas eu vivo essa modalidade, gosto de tudo que eu já fiz, eu admiro muito. Mas é o que você falou, só entende quem participou, quem participa. Não adianta você pegar profissionais de outras áreas, que é mais competentes que sejam, que ele não vai entender a parada. Então eu falei assim, não, preciso trazer as pessoas que entendem, que vivenciam, que já testaram, que já erraram, já viajaram, né, e que ainda se adaptam, né, porque tudo é uma adaptação, né, inclusive o CrossFit todo ano lança umas provas novas, com um leque gigante. Você já tentou explicar para uma pessoa que não faz CrossFit o que é o CrossFit? É muito difícil. Ah, mas vocês correm? Também. Vocês pegam peso? Também. Anda de Mas bicicleta? vocês nadam? Eu vi lá que vocês nadam também. Tem que nadar também. Então, assim, é muito difícil você conseguir explicar. Então, quando a pessoa vive o negócio, fica muito mais fácil, né? Principalmente para o profissional. E eu sou muito a favor, assim, do conjunto da teoria com a prática, né? Quando a gente tem só a teoria, a gente tem uma perna só. Quando a gente tem só a prática, a gente também tem uma perna só. Perfeito. Quando você junta essas duas coisas, né? A experiência de campo ali, né? Da vivência. E mais a parte teórica, né? Que conhecimento é o que vai guiar a gente para isso, né? E descobrir na prática ali o que tá certo, o que tá errado, o que deve fazer ou não. Cara, isso é o casamento perfeito. Né? Então, tava faltando isso pra gente. O que a gente tem de CrossFit no Brasil era o que? A prática. Né? De gente lá da nossa época, a gente fala do dinossauro, que testaram tudo, viram que tava errado, que tava certo e tudo mais, mas agora a gente tem como protocolar isso, a gente tem como ensinar quem tá entrando, um profissional. Cara, eu gosto, eu quero ser educador físico e tal, queria aprender sobre CrossFit. Ele vai ter condições de aprender com
com quem tem a parte teórica e a parte prática, né? Bem Isso é feito. sensacional. E a Unigol é muito legal, porque agora que eu estou dentro, eu vejo que eles não vendem certificados. Então, se o aluno não se dedicar, se ele não aprender, ele Show. não vai passar na pós. Tipo assim, ele não passa mesmo. É, eu já fui aluno da Uniguaçu. Você foi, né? Isso que é legal, né? Sim. E aí, assim, disso tudo que a gente já viu, vocês acham que foi um bom aprendizado, né? Porque a gente erra e aprende muito com essa história toda, né? Então, esse gap que se formou, porque antes a gente só podia aprender com a marca CrossFit, com os cursos que eles davam, né? Nunca existiu um curso realmente, como você falou, para capacitar um profissional de educação física, enfim, até um nutricionista, dessa hora. Então, é um bom momento para ter um curso desse, né? Eu acho até que a gente vive um momento bem complicado, porque assim, de novo, né, a CrossFit é uma marca. E só que sabe quando a criação superou o criador? Perfeito. Não tem como a gente falar hoje que é só uma marca, né? Isso faz parte da vida de muita gente. Tem É um gente que estilo vive de vida. Se eu te falar, 100% de todos os negócios que eu tenho envolve a metodologia CrossFit. Então, Perfeito. independente do nome, existe um estilo de vida, existe uma comunidade que respira isso, né? Então, o fato da gente estar ensinando sobre isso supera a marca, né? Independente das decisões que a marca tomar, a gente teve vários problemas, né, no meio nos últimos 2 anos, 2 anos. por Com a causa marca, de né? posicionamento com a marca, e a gente, o CrossFit vai acabar, não vai. Cara, não é um negócio que vai acabar, porque isso transcendeu, sabe? Não é mais um negócio, Que depende do as criador. regras que a CrossFit dita é como a gente vai levar a nossa história. Não é mais assim, Não é acabou mais se assim. descolando, né? Então a gente acaba em cada Meu país, CrossFit, minhas regras. cada país a Perfeito. gente teve que adaptar a nossa própria realidade, né? Então, assim, no Brasil se pratica dessa maneira, se faz desse jeito, porque a cultura é diferente, as pessoas são diferentes. Então, eu acho que cada lugar, né, que acabou se expandindo isso, a gente vai ter que criar nossas próprias regras, estabelecer nossos próprios métodos. Essa é a tradução do CrossFit para o cross-training, né? Na verdade, Total. vamos popularizar essa história aí, né? Não vamos ficar presos numa marca. Tudo bem que quem vai para o CrossFit Games tem que seguir as regras ali, tá tudo Existem certo. algumas regras ainda que devem ser seguidas, né? De acordo com o que eles colocam lá, mas depois, nos últimos 2 anos pra cá, a gente sabe que a história mudou um pouco, né? Aham. E me diz uma coisa, agora falando um pouco das mulheres na história toda. Sempre a gente volta com o lance, mulher empoderada, não sei o que lá. Como que a mulher foi inserida nessa história? Como é que o corpo de vocês mudou muito desde o começo? Sentiram essa mudança estética, assim, no corpo? Mudou. Porque o trapézio nosso cresce mesmo, né? Porque você traz tudo pra cá, né? Cresce sem normal. você nem perceber, na verdade, Você né? nem vê, já Olha, tá isso aí. é uma história que dá pano pra manga, Nossa, né? porque assim, na musculação, eu fazia musculação quando entrei no CrossFit há um bom tempo já, fazia musculação há uns 9 anos. E o corpo também, pô, a gente não pode negar, né? A musculação, ela consegue esculpir o corpo. Sim. Mas a gente direciona muito Aham. o que quer fazer ali. Se eu quero treinar só perna, eu vou treinar só perna. Se eu quiser ficar Foca 9 ali. anos treinando só perna, no CrossFit eu me vi obrigada a fazer tudo. Então o corpo realmente mudou. Se você pega o meu corpo de quando eu fazia musculação com o corpo que eu tenho Muito hoje no diferente. CrossFit, é outro corpo. E não é que é bonito, aí já é outra história, né? Qual é o mais A gente bonito, para o de que se não é. preocupar com isso, né? Enfim, vou te falar, a gente chega no CrossFit, a maioria das pessoas chegam realmente por estética. As pessoas procuram muito o CrossFit por Porque estética. perde muita gordura, né, Gi? Alta intensidade, né? Então, você tem acesso a várias histórias. Eu comecei CrossFit e emagreci 8 quilos. Então, atrai muito as pessoas por conta da estética. Inclusive, todo mundo já começa, tá tomando bomba, tá tomando bomba. Porque o seu realmente corpo muda já muito muda, rápido. né? Sim, porque são muitos estímulos diferentes que você dá pro corpo. Só que não passa muito tempo, o objetivo passa a ser outro. O objetivo passa a ser performance. Então, eu não quero saber como que tá meu Perfeito. corpo. Eu quero saber se eu tô conseguindo performar bem. E isso aconteceu comigo também. Eu entrei muito no CrossFit por conta de estética, talvez no primeiro momento. Mas logo depois o objetivo mudou. Então, eu não queria nem saber se meu trapézio tava grande, se eu tava parecendo, é homem ou não. Eu queria performar bem. Então, você acaba mudando um pouco o foco. Hoje eu vejo que voltou muito a se falar muito mais em estética, né? No CrossFit, CrossFit, assim, porque é? começou a vir um público diferente, Entendi. buscando mais Que estética. é legal também. O que né? é Ok. ótimo. Mas eu já vou Que é acabar com o ótimo. sonho dourado das pessoas. Se você tá procurando estética, Aham. o CrossFit não é o melhor esporte pra você. Perfeito. Não é. Não é. De forma direta, não é. A Não gente- é. A estética é uma consequência, na Ah. verdade, no CrossFit. Pode ser uma consequência. A Gi falou muito bem aqui sobre. Eu também fui praticante de musculação, né? Isso não quer dizer que a gente não faça musculação, a gente só não faz em aparelho, a gente faz com peso livre. Tá. Só que quando você trabalha músculos isoladamente, você consegue esculpir o corpo da maneira que você quer, né? Tá. Conforme o seu objetivo.
Quando você está fazendo um esporte que é uma modalidade focada em performance, né? O nosso foco é performance, não é estético. Então, o seu corpo vai acabar sendo fruto de todo aquele treinamento buscando performance que vai te trazer. Se você for reparar num treino nosso, 100% do nosso treino, 70% do nosso treino é upper body. Então, não tem... Por que as mulheres ficam grandes, com o trapézio grande, fica com o quadril fino? Porque a gente trabalha muito o membro superior, coisa que hoje, por exemplo, quando eu fazia musculação, mulher quer o quê? Eu quero ter perna, eu quero ter bunda. Treinar, você treina o que você quer. 2 vezes. Então você consegue desenvolver aonde você quer. Quando você está no esporte de performance que você precisa fazer, vamos pegar aqui outro esporte, falando de crossfit, natação. Olha o tamanho do ombro Das e da nadadoras. dorsal das nadadoras. Sem dúvida. Elas estão procurando estética? Não. Não. O treino delas é para conseguir performance no esporte que elas estão. Então, quando a gente está falando de performance, não tem como comparar com estética. Se você está comparando o corpo de uma crossfitter com o corpo de uma atleta de musculação, você está comparando X com Y, né? Você não tem como, porque você está comparando estética com performance. Então, essa briga e esse negócio, é mais bonito crossfitter ou Do que musculação? eu. Mas Sempre vocês tem, não têm Ca- bunda. Mas é que a vocês gente têm nunca disso, Só dou discutiu, risada. A gente quer fazer Mas a gente pesadão. nunca discutiu isso. Mas eu acho o corpo da mulher do CrossFit lindo. Eu acho Eu lindo acho mesmo. lindo. A gente nunca discutiu isso. O corpo, esteticamente, de uma menina que faz musculação é 10 vezes melhor, esteticamente falando. Entendi. É a mesma coisa da gente pegar ela e falar assim, então a gente vai botar um workout aqui de performance, vamos ver quem é melhor. É, Você exatamente. entendeu? Então, assim, para de comparar a gente, né? Tem objetivos diferentes, né? Um esporte de Não quer dizer que estética, é outro melhor ou esporte de pior. performance. Exato. É isso aí. Nós tivemos agora, né, o torneio CrossFit Brasil, que reúne os melhores do país. Se você pegar as 10 mulheres lá, comparar o corpo dessas 10 melhores mulheres com o corpo de... Vamos pensar numa categoria aí no fisiculturismo. No wellness. Wellness. É, Totalmente diferente. A musculação dá um pau. E na nós gente, estamos porque- falando das 10 mulheres, Estética. cada uma no seu esporte, mas é totalmente diferente, porque o Aham. objetivo é estética e o nosso objetivo aqui é performance. Então, Entendi. se além de performance você tiver com o abdômen trincadinho, Maravilhoso. ótimo, mas não é esse o objetivo. É. Sim. Agora, outra coisa assim, que eu levanto a bandeira, assim, eu também já fui atleta de natação, e fui atleta profissional de algumas modalidades, mas quando eu conheci o CrossFit lá, na época da Globo lá ainda e tal, acho que talvez 2015, não sei, eu comecei a me sentir muito bem como pai, assim, sabe assim, cara, eu comecei a me sentir bem, a funcionalidade disso pro meu dia a dia era sensacional, meus filhos pequenos ali, eu tava magro, eu estava forte, porque na musculação não treinava core de jeito nenhum, era de vez em Sim. nunca, o abdominal, aquela coisa que não sabia se funcionava, se não funcionava. E no CrossFit traz uma saúde ali, traz uma saúde física muito boa. E eu vejo muitos pais de família partindo para essa. Então eu acho que o CrossFit traz isso também, né? Não só para o homem quanto para a mulher, uma funcionalidade para o dia a dia. A gente se sente bem, né? Traz, exatamente. Eu acho É, que você ajuda definiu muito, bem. né? Muito. Você falando assim, até a gente tem um senso muito forte de comunidade, né, dentro desse esporte. Então, assim, quando você frequenta, vamos usar a mesma comparação, né? Quando você treina por estética, você trabalha o que você quer desenvolver. Quando você está dentro de um lugar que está buscando qualidade de vida, você vai fazer coisa que você não quer. Entendi. Então, se você pegar um praticante de CrossFit e botar 10 movimentos que tem lá dentro, ele vai falar para você no mínimo de 5, metade ele não gosta de fazer, mas ele é obrigado a fazer. Por quê? Porque a gente não está preparando o seu corpo esteticamente, a gente está te preparando para ter qualidade de vida. Perfeito. Então, essa percepção que você teve, talvez é o nosso maior objetivo como educador físico, como Entendi. dono de boxe. O cara, ele precisa ter saúde para brincar com seus filhos. A mãe, ela precisa ter saúde para fazer uma caminhada de final de semana com os filhos, para Ele precisa ser levar. É funcional, exatamente. Então, o treinamento, ele sempre tem um objetivo funcional de qualidade de vida, que você vai trabalhar coisas que você não gosta, mas você precisa. Então, esse bem-estar que você se sente bem fisicamente, são coisas que se você pudesse escolher o que você vai fazer, você não ia ter esse resultado. Então, as pessoas, elas acabam se surpreendendo muito positivamente, né? O meu box, se eu te falar, mais de 80% do meu box são pessoas acima de 40 anos. Que legal. Que treinam, nunca se adaptaram em atividade física nenhuma. E se encontraram. Olha, E se que encontraram. Isso é coisa, muito né? comum, né, de acontecer no CrossFit. Muito. A pessoa nunca conseguiu se encontrar em nada e ela se encontra no CrossFit. E é o que você falou, esse lado social, né, tal da resenha e tal, isso é muito evidente, Não, né? todo na modalidade. trabalho que é feito em grupo, isso é comprovado. Todo Ah. trabalho que é feito em grupo, ele é muito mais forte. Tende a ter muito mais sucesso. Então, se você pegar
30 pessoas para colocar essas pessoas para emagrecerem juntas, o sofrimento une as pessoas. Entendi, porque... E a gente sofre no Aham. CrossFit, né? E o Aham. Sofre sofrimento une muito bastante. mais que a felicidade, né? Aham. Então, eu acho que esse é um dos pontos chaves do CrossFit também. O fato desse trabalho em grupo, de estar trabalhando em grupo, atrai. Você vê que a pessoa ela começa a fazer CrossFit, a vida dela começa a girar em torno daquilo. Porque por isso que a gente só fala do Ela negócio. vira testemunha aí do tudo CrossFit, você né? tem seus amigos são todos crossfiteiros, o Porque é um namorado estilo de vida, né? crossfiteiro. É como a gente falou, né? Vira um estilo de vida. Tá. Porque não é um esporte solitário, né? O CrossFit é um esporte de grupo, essa é a graça. Hoje, agora falando da alimentação, tem uma parada que é boa, né? Quando você treina muita intensidade, você acaba podendo comer um pouco mais, né? Errando um pouco mais. Eu sei que não é o melhor dos caminhos, mas você vê os caras mandando pizza, não sei o que lá, e tá tudo certo. Amigos do carboidrato. Então, esse lado do CrossFit de não ter como um objetivo principal a estética, acaba deixando a dieta um pouco mais variada, Se né? é bom, ruim é bom. Depende. Pode ser bom, porque não tem tanta aquela piração com a dieta. Então, a nossa dieta realmente é uma dieta onde a gente consegue colocar, por exemplo, frutas diversas, né? Coisa que a gente vê, muitas vezes na dieta pro fisiculturista, Não dependendo pode. da fase que tá, é tudo muito proibido, né? No CrossFit, não. Então, a gente consegue abrir um pouco mais, mas isso também, porque às vezes a pessoa, ela superestima muito o treino, né? Entendi. Então, assim, eu tô treinando... O CrossFit, ele te dá aquela sensação de morte. E essa sensação te faz acreditar, Sensação de morte. Pessoal, é isso mesmo, tá? Não vou nem corrigir. É não isso tô querendo assustar vocês, mas é isso. De acabar no chão. Isso faz a pessoa acreditar que ela precisa se premiar por isso. Não, mas eu morri. Como assim? Eu fiquei no chão. Você tá falando que eu não posso comer? Dei tanto tudo de que eu mim. eu dei tudo e eu não posso nem comer uma pizza? E quando a gente vai mesmo pro lado teórico da coisa, a gente sabe que emagrecimento tá totalmente associado a gasto. Quando você gasta, quando você come, tá tudo certo. E é ali. 1 hora de treino, que Entendi. 98% das pessoas fazem, nem que você queira, você vai gastar o suficiente para todo dia comer uma pizza. Não dá tempo, que é 1 Entendi. hora de treino. E os atletas, eles são muito tidos como exemplos, né, no CrossFit. E aí eles gostam de mostrar que tem uma dieta mais diversificada, que come um pouquinho mais de tranqueira, mas treinam 3 horas, 4 horas por dia. E aí, com relação à suplementação, né? Vocês têm a Carol, sócia, né, da Hopper, A gente criou, né? a criou marca. a Hopper, vocês criaram um suplemento específico para o atleta de CrossFit. Como que é? Como é que surgiu essa ideia, essa necessidade, talvez? A gente nunca teve nada direcionado, né, para isso. Principalmente, se a gente falar de 6, 7 anos atrás, todas as empresas, né, que são grandes hoje no nosso meio, elas surgiram de uma necessidade, né? Então, a gente começava a praticar aquilo, falava, minha mão aqui tá Abrindo. na barra, tá abrindo. Meio grip. Eu conheço um cara que tem uma fábrica de borracha. Será que a gente não fizer um negócio aqui para botar na mão, não sei o quê? E assim foram nascendo, Que né? legal. Assim foram nascendo os equipamentos. E a parte de suplementação, a Hopper é da Integral Médica, né? A Hopper Nutrition é da Integral. Em 2014, a Integral entrou no TCB, que hoje é o maior campeonato, né? Que é o Campeonato Brasileiro. Ela até entrou como patrocinadora. Ela tinha 4 atletas lá, inclusive o Chiquinho, que é mais velho que eu, ela tá até Chiquinho. hoje. Foi um dos atletas. Só que a linha da Integral Médica, ela não era segmentada. Então, pensa que era uma suplementação feita pro praticante de musculação. Entendi. Se a modalidade que a gente pratica tem necessidades nutricionais diferentes, o mesmo suplemento, ele pode até servir, mas a forma de consumo e algumas coisas, elas precisam ser diferentes. Tipo o quê, Carol? Por exemplo, um pré-treino, né? Hoje a gente tem o produto que a gente mais vende, é o nosso pré-treino, que é o Murphy, que ele foi desenvolvido justamente... Até para pegar, né, essa história de como começou, quando eu recebi a proposta, eu achei que era uma proposta de patrocínio. Eu falei, nossa, estourei, né? Então, você patrocinava uma maior empresa do Brasil. Na verdade, eu falo, meu chefe me enganou. Ele queria criar uma marca segmentada para esse público, né? Pra gente entender a necessidade nutricional desse público. E nada melhor do que um atleta para entender aquilo. Então ele falou assim, eu não sabia nada de marketing, não sabia de nada, né? Tava fazendo outra coisa. Ele falou assim, não, todo o conhecimento técnico a gente te empresta, a gente tem dentro de casa. O que você tem, que é um know-how do praticante do dia a dia, do atleta, do cara que tá lá todo dia no boxe, a gente não tem. Então a gente vai unir forças para fazer isso. Só que a gente tá falando de nutrição, né? Porque suplementação é nutrição. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei nada de nutrição. Lembrei da Gisele. Na hora. A gente tem até uma foto, né, dessa primeiro dia dessa reunião. Levei ela lá no Madureira, né? Deu Gisele, comida. eu preciso falar com você. Expliquei todo o projeto para ela, falei assim, cara, é um baita de um projeto. Isso pode ser assim
uma chave de virada para nossa profissão, né, Legal. para nossa carreira, para o nosso nicho, né, que é esse esporte, né, no Brasil hoje. E ela nem pensou duas vezes. Ela, não, eu topo, eu Bora. entro. Então, a Gisele, a gente juntas, né, com o nosso conhecimento que a gente tinha, ela de nutrição e eu de experiência de competição, Uhum. a gente montou um portfólio especialmente para esporte de alta intensidade. Que A gente legal. fala CrossFit, mas assim, se você pegar qualquer esporte de alta intensidade, eles têm necessidades parecidas. Tá. Então, esse pré-treino que a gente montou, por exemplo, eu lembro que eu sentei com a Gia, eu falei, cara, o que a gente precisa dentro de um pré-treino para aguentar a pancada do nosso estilo de treino? Tá. Se você for pegar qualquer box que você vai hoje no Brasil, né, a maioria deles começa com uma parte de aquecimento, tal, uma parte técnica, e no final entra a alta intensidade, né, que é o workout do dia. Se você pega um pré-treino que te dá um pico de energia no Antes de começo do começar. treino, Entendi. acabou. Isso Chegou não no hora, serve está pra morto. gente. Exato. Tem o lance da concentração também. Entendi. Então, assim, você faz CrossFit, você sabe. É. Tem momentos no meio do ódio que você precisa parar e fazer conta. Sim. Então, você não pode consumir nada antes que te tire a concentração. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, vamos pensar no pré-treino que te dê esse lance, né, de energia ali, né, de disposição. Não exatamente energia vem de macronutriente, mas que te dê a disposição, mas que não te tire concentração, porque a gente precisa disso no CrossFit, Tá. e que foque no principal, que é recuperação, né? É prolongar a sua recuperação durante o treino, que esse é o objetivo principal. Tá. Eu falo que o Murphy foi o sonho de nutricionista, assim, porque eu falei, "Ai, será que dá pra colocar cúrcuma? Será que dá pra A colocar Gisele veio com uns gengibre?" negócios. E se você experimentar o Murphy, tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta de pré-treino, né? Então, a gente, como que a gente fez do Murphy o principal produto do nosso portfólio? Respondendo uma simples pergunta. Esse pré-treino me dá loucura? É, porque o que todo quem mundo não tem gosta medo do de pré-treino. pré-treino, não gosta de o medo é esse, a pré-treino por causa efedrina disso. ali, negócio. Exatamente. É. E a resposta era essa. E a resposta não. era essa. Não, e o maior feedback do que Murphy é esse. legal. Olha, eu nunca gostei de pré-treino, hein, mas o Murphy eu tô viciada. Ah, eu quero Isso era o que a gente experimentar. mais queria ouvir. A mulherada porque toma assim, pra limpar a casa, né? pra limpar a casa, porque... Os caras pra fazer outra coisa. Animadora. Jura? Tem essas Que histórias. isso, Cara, gente, mas eu me vou te manda um falar, pote desse. não é porque a gente tá por trás disso, a gente lançou. Isso foi feito, Ah. cara, com muito estudo, Que com legal. muito conhecimento, com muita dedicação e realmente é um produto feito especificamente para algo. Então, encaixa 100% nas necessidades que a gente precisa. E assim, o fato também nunca gostei de pré-treino por causa disso, né? Eu não gostava desse sentimento de loucura. Uhum. Quando você toma qualquer suplemento, né? A gente falando de qualquer suplemento ou qualquer coisa que te dê uma energia, um bem-estar, tem gente que não usa Murphy pra treinar, acorda e toma uma Olha dose. só que legal. Porque você Se se sente pudesse disposta. definir assim, o Entendi. Murphy ele é para prolongar a sua disposição durante Tá. o treino. Não é para te deixar doidão, é para prolongar a sua disposição, para você ficar. Você vai cansar, obviamente, você está treinando para isso, né? É. O treino ele é para ser cansativo Tem esse mesmo. fundamento aí. É, você tem que ter essas adaptações, mas é para ele prolongar essa disposição durante o treino. Então é o produto da Hopper que mais caiu no gosto, né? E todo natural, né? A gente teve esse Ele é Ah, é? todo natural. Então, assim, os ingredientes, cúrcuma, gengibre, pimenta, tem a cafeína, né? Agora a gente lançou, inclusive, o Super Murphy, que tem uma quantidade maior de cafeína, Qual que é o beta-alanina, mix que vocês têm lá hoje? Tem o Murphy, que é o que mais pré-treino, tem de tem Hopper? a proteína, né? Tá, Então tem whey. whey concentrado, isolado, tem ômega 3, Tá. que é um suplemento que para o CrossFit é bem interessante, né? O principal objetivo do CrossFit é recuperação. Tá. Então, né, reduzir o tempo que o praticante ele precisa estar para poder se recuperar. Então, a maioria dos suplementos eles são voltados para isso. E se você falar pro maluco que treina CrossFit, qual que é seu objetivo? Ele quer estar bem pra treinar no dia seguinte. entendi. Ele não quer, É não isso. vai ganhar massa muscular. Não, É. eu quero Não, ele quer estar ter bem. saúde pra treinar. Pra Para no outro dia bater tá novas melhor. metas, para bater os recordes dele lá. E como a competição é algo muito forte, então recuperação em competição é a palavra, né, que manda. Ganha aquele que se recupera melhor. Então tem o Murphy, tem as proteínas, né, beta-alanina. Então no Murphy nós temos 2 dos suplementos de maior evidência científica que nós temos em relação a aumento de performance, né, que é a beta-alanina e a cafeína. É muito difícil você conseguir reunir isso num único suplemento, né, que está na lista ali dos 5 suplementos de maior evidência. A gente tem a cafeína também de forma isolada. Tá. Então, de repente, porque a cafeína é um suplemento que pode ser utilizado também como um pós-treino, né, para reposição de glicogênio, para melhor de recuperação. Então, tem a cafeína também de forma isolada. Tem Beta-alanina isolada também. Tem a beta-alanina isolada também, tem no Murphy, mas tem ela também de forma isolada.
Colágeno, né? Que é um suplemento que vem evoluindo muito em É. relação a pesquisas, né? Tem crescido bastante aí. É o UC2, gente, é o colágeno tipo 2, não é pra pele, tá? É pra articulação. Não outra é coisa. o colágeno para flacidez, que esse Aquele daí é que balela. vendem lá Por que enquanto é só balela. tem balela pra vender aí. Esquece, flacidez é treino, tem que treinar e fazer Tem dieta. outro jeito. Mas É a pra mesma que usa articulação- cinta, toma aquele colágeno que eles vendem lá. Exatamente. E é caro pra caramba, né? É. Então, assim, agora o colágeno tipo 2 já tem, né, muita evidência em relação à performance, é um anti-inflamatório, né? Que pra gente também é muito, muito Pra útil. A articulação. gente faz muito volume de repetição, né? Aham. Então, Isso é um suplemento- importantíssimo, né? Sim. Nós temos o AFAP, que é um recovery, né? Então, é um 3x1 que reúne carboidrato, proteína, que é rei em competição. Aham. E é até legal a Eu gente sempre falar falo dele, do AFAP, porque ele é um produto muito, muito usado no Endurance. Tá. Que é o Endurox, que todo mundo conhece, que é de fora, né? Que é 4 porções de carbo por uma de proteína. E a gente usou o nome AFAP, que significa as fast as possible, né? Por Ah. causa da recuperação. Inclusive, a gente vai até mudar, por causa do reposicionamento da marca, a gente vai mudar o nome dele e a gente vai colocar mais em evidência o 4x1, porque essa é uma nomenclatura que o Endurance conhece. Eles Tá. já conhecem. Mas ele é muito utilizado porque é carbo, é Pra recuperação, é isso, né? Tem a palatinose também, Tá. de forma isolada, que também é um carboidrato, também muito utilizado no endurance, assim como pré, intra-treino. Tem o BCA, né, glutamina, que são os suplementos, né, Creatina, né, que é o básicos. mais Creatina, vendido hoje em dia. que é Creatina vende mais. É? a creatina, a creatina devia ter explodiu. superado o Murphy, né? Superou porque, assim, no Brasil, né, a gente tá nem falando de CrossFit, a gente tá falando de um produto que sempre... De forma geral, a creatina é talvez o suplemento hoje, é o suplemento mais top of estudado mind, que né? nós temos. E quando a gente fala em atividade física de alta intensidade, ganho de força, recuperação, a creatina realmente é um suplemento muito eficiente. Olha, nunca vi tanta pergunta sobre creatina. Você abre uma caixinha de pergunta, vai vir pelo Hoje é o menos. suplemento mais vendido no Brasil. É o suplemento. Olha, No Brasil não, sério? no mundo, né? E tá valendo ouro, né? E tá valendo ouro porque no tá sentido faltando, né? no sentido assim de aproveitem, Então, ó, porque você não que tá sei, não ouvindo qualquer aí, hora já vai lá no site da Upper, compra a faz creatina que estoque. vai acabar, tá? Faz Vai acabar, estoque já de aproveita. creatina. Olha o conselho que eu tô dando. Faz estoque de creatina. Ah. Mas realmente é um suplemento incrível. Tá na lista dos suplementos de maior evidência que nós temos também, talvez o primeiro. O Carol, aí voltando um pouco da parte de treinamento, né? As pessoas falam assim, cara, mas se a repetição aí vai te lesionar, certeza, essa quantidade de repetições, levantar uma carga overhead, pode te piorar a sua escoliose. Só que ninguém fala também eu falei hoje na academia sobre isso, que todo dia eu treino core no CrossFit, né? Todo dia a gente faz algum treino pro core ali, você faz todo dia. Já na academia, a gente faz quando dá. E esse lance de você estar forte te protege de muita coisa, né? E, obviamente, não passar das doses de cargas de acordo com o seu condicionamento, certo? Aí você pegou no ponto-chave, porque quem se lesiona coloca, a culpa é do CrossFit. Não, não é o CrossFit que lesiona. A pessoa negligente se lesiona. Entendi. Então, se você vai num box sério de profissional qualificado, ele jamais vai deixar você fazer um volume de movimento sem a parte técnica ou sem a sua própria musculatura desenvolvida. Quer ver um exemplo? A gente nunca falou tanto sobre trabalho de base igual a gente fala hoje, sobre, por exemplo, mobilidade. Legal. Você não tem como passar de fase se você não tem, por exemplo, você não tem uma maturidade muscular, você não tem aquela estrutura para aguentar uma pancada de repetição. Né? E a gente não falava aquilo, né, que eu falei, a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia como que era o Tá treinamento. aprendendo ainda. Então, né, por que também. a pessoa se lesiona? Porque ela tá fazendo algo que o corpo dela ainda não está preparado. Perfeito. Ela Então, pula etapas. Exato. Aham. Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade de mobilidade de quadril, Perfeito. imagina você forçar o seu quadril o tempo inteiro em algum movimento de forma errada, Tá. né, compensando, enfim, você vai acabar numa lesão. E a maioria dos alunos, né, ou aluno ou atleta que se lesionam, atleta a gente vai separar aqui, porque o atleta a gente sabe... É outra realidade. É outra realidade, outra é rotina, performance, não 8 tem- horas de treino por dia. Não tem essa de machucar, ou enfim, né? É uma outra vida. Agora, a gente trazendo para a vida normal de um praticante, né? O cara que ele pratica dentro das progressões corretas, né? Corretas, seguindo essas etapas, então assim, ele não vai fazer nada além do que ele pode fazer.
Se ele faz, ele vai se machucar, a culpa não é do CrossFit, a culpa é dele. Perfeito. Porque a gente, por exemplo, vamos pegar levantamento de peso olímpico, que é uma das modalidades que tem dentro do CrossFit. Que é muito técnico. Você coloca lá, galera, vai fazer com tantos por cento, vai fazer com X peso. Sempre tem o aparecidinho que quer botar mais peso por causa de ego, por causa de ego, né? qualquer Isso aí outra tem como coisa. você controlar. Ver a Isso coleguinha não é do culpa lado. da modalidade. fazendo um Não é culpa da Isso é modalidade. problema Lógico, da sem própria dúvida. pessoa. Então, se você pode Pode ser pra qualquer escrever. esporte isso. Claro. Você pega a maioria das pessoas que se machucaram, elas não seguiram o que precisava seguir. Elas extrapolaram naquilo por causa de vários motivos, né? Mas a maioria deles, eles querem pular etapas, que entra até a questão dos anabolizantes, Sim. de todas as coisas. Se você vê, fala, não, mulher de CrossFit ou cara de CrossFit toma bola e não sei o quê. As pessoas, elas acham que o fato de você usar algum atalho, né? Aham. Vai te levar à performance que você precisa. Gente, não Tem tem tanta como coisa no caminho, né? pular etapas. Tempo de treino, tempo de maturidade muscular. Aliás, é até arriscado o cara que usa um anabolizante e não tem a técnica adequada, que ele vai ter força a É o que se mais machuca. e vai se É o que lesionar. É arriscado e é frustrante, porque ela coloca uma expectativa muito grande em algo que não vai trazer o Aham. retorno que ela espera. Não vai, de performance não vai. Entendi. Essa maturidade, todo esse aprendizado desse tempo todo, talvez tenha dado uma limpada, né, no nome da modalidade do cross-training, né? Talvez porque, assim, eu acho que muita gente errou, né? Errou, realmente não dava atenção devida ao cuidado com o LPO, a mobilidade, a alimentação e tal. Mas assim, como tudo que é novo, né, Ju? Sim. É porque nós não acompanhamos o início da musculação, por exemplo. Verdade. Mas se você pegar uns livros pra você ler, o Arnold, por exemplo, É, há 30 anos atrás, era uma loucura o que era feito também. sim. A gente não acompanhou o início, só que a gente está acompanhando o início do CrossFit, a gente está fazendo parte do início de um esporte novo. Então, por isso que a gente vê tanta coisa errada. Mas isso aconteceu com todo mundo, isso aconteceu com todos todos os os esportes, esportes. tal, é. É que a gente está conseguindo viver isso, né? E hoje eu acho que as pessoas, elas têm menos desculpa para isso. Porque se antes a gente não tinha conhecimento suficiente, acessível, hoje tem uma pós-graduação Pós-graduação. que vai falar sobre tudo isso. Então, 18 meses, não um curso Exato. de um fim de semana, né? E assim, a gente tá vivendo uma era de rede social, tem muita coisa grátis, disponível, muito Sim. conhecimento. Então, a pessoa que ela vai se lesionar porque ela quer pular etapas, é uma responsabilidade toda dela. Perfeito. né? Não tem mais não tem como mais essa falar, desculpa. foi porque Não não sabia sabia. fazer e eu não sabia, não. Agora eu até queria contar um pouco do exemplo de vocês duas. Você, Carol, você é empresária, você é sócia de quantas marcas, por 18 exemplo? empregos eu tenho. Não, a gente começou, na verdade, acho que a gente começou essa era do empreendedorismo dentro do CrossFit. Foi o Mas é o que CrossFit legal. Todas as brincou. maneiras. Mas é legal, porque essa demanda, né, vai ser reprimida, precisamos de uma Foi. luva, tá? É De um verdade, grip. tava precisando. Aí Ó, fui criando. hoje, tudo que eu tenho, assim, Ah. em relação ao trabalho, eu te falei isso, eu falei, que bom, É. o CrossFit não pode acabar. Que bom que vai ter uma pós, porque aí eu evoluindo. Eu quero que esse esporte cresça cada Lógico. vez Já mais. arrumou mais um emprego, a Gisele. Já arrumei, tudo Ah, que já pode pôr ali, por favor. Já arrumei mais um emprego. É. Então, assim, tudo que... E como a gente tá desde o começo, as oportunidades, elas foram acontecendo e a gente Tá. foi abraçando. Tem isso também, né? A gente quis abraçar. Mas abraçaram né? com profissionalismo, Com né? profissionalismo. Levaram a sério, tal, estudaram, Porque eu acho que entra pesquisaram. muito a questão de construir um legado, né? Ah. Hoje eu me considero muito mais embaixadora do esporte do que atleta. Tá. Porque não é mais um objetivo pessoal. Eu quero que a modalidade cresça. Mas que é um ótimo papel, é fundamental ter alguém. Tem que ter. Porque se a essa modalidade pessoa precisa cresce, existir. se a modalidade cresce, todo mundo que vive daquilo e todo mundo que está em volta cresce. Ah, Então não sem adianta eu dúvida. ter Eu sucesso. te falei da pós, eu falei, o que eu mais quero é que dê certo. Lógico. Porque isso é o crescimento de um esporte, de uma atividade que hoje faz parte de 95% das minhas coisas. Do meu 100%, trabalho. né, Gisele? Porque o lazer nem dela, os são que eu tô 5%, ela tá tirando 5. competindo. É, os 5% Tem ela nada de compete. Sorrindo, né? E isso é muito legal fazer parte disso. Então, não vem com um projeto de CrossFit que eu entro, o Gisele também, a gente não fala não pra nada. Vai ser difícil falar não. Mas é por causa de um propósito, é por Sim. causa de deixar um legado, cara, eu não quero que as pessoas passem coisas que a gente passou há 10 anos atrás. Ela não precisa quebrar a cara Perfeito. pra aprender. Não, a gente tá aqui, ó, cara, por eliminação, isso aqui não dá certo, isso aqui é mais legal, isso aqui tal. Mas é legal da pós mesmo isso, né? Que a gente está trazendo algumas disciplinas que ninguém nem pensava, como gestão de boxe, né? Como gestão de boxe. Quantos quebraram, né? Quantos profissionais de educação física? Porque isso é um assunto importantíssimo. Não é muito importante? Importantíssimo. Muito. Porque, aliás, assim, a modalidade trouxe até uma
digamos, uma abertura para o cara se tornar um empresário, né? Porque você montar um box não é tão caro quanto montar uma academia de musculação, né? Sabe qual que é a diferença? O educador físico. Todo mundo, eu lembro que quando eu falei para o meu pai e para minha mãe, eu quero fazer educação física, vai vai morrer dura. de fome, vai aí. ficar na sala de musculação ganhando uns R$7 a hora. O que aconteceu? O CrossFit ele deu uma oportunidade para o educador físico ser dono do próprio negócio. Perfeito. Porque até então a gente fazia educação física para dar aula numa academia de alguém que era um empresário que abriu uma academia. Não era a gente que ia montar nosso negócio. Isso Não, era isso muito de difícil. ter essa parte de gestão na pós vai ser incrível. Porque assim, por exemplo, eu fiz nutrição, eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, mas ninguém me ensinou como montar um Como consultório. entendi, como manter. Eu tive que ir lá consultório. montar e quebrar a cara, enfim, hoje as coisas acontecem porque a experiência acaba de trazer isso, mas não teve isso. Então eu ia lá, eu aprendi nutrição, é isso, nutrição esportiva, nutrição clínica, fisiologia, mas tá aí agora, eu quero montar meu consultório, como é que eu faço? Por onde eu começo? Quanto eu cobro? O aluguel? Como é que eu faço? Pego o funcionário, não pego? Então isso vai ser maravilhoso, Sim, você ter isso, uma ter uma pós-graduação. base. Que é que o educador físico não sabe. Ele ainda é o educador físico, ele tem o próprio negócio, mas ele não sabe administrar. Sim. E os boxes, eles acabam quebrando por falta de administração e não por falta de capacidade profissional do professor lá do coach. Então o cara, imagina, ele não foi preparado para isso. Mas de ele não repente sabe. ele pode até se encontrar como gestor e talvez Total, menos como profissional de total. educação física, contratar um bom coach, De né? repente ele descobre que ele, na parte de gestão, tem um talento É muito bom de maior. marketing, na história e tal. Eu até uso o exemplo do box que eu abri no Rio. Eu cheguei ali na Barra da Tijuca, um lugar que era muito corporativo. Só tinha empresas grandes, ficaram, ninguém vai passar na frente desse box, ninguém vai, eu quero fazer uma matrícula. Eu falei, não vai. Aí eu falei, deixa eu ir lá nas empresas. Fui nas empresas, falei com o RH, direto. Falei, cara, eu tô abrindo um box de CrossFit. Aí, não, CrossFit não dá pra gente, não, é que eu tô sedentário. Eu falei, não, tá. Daí eu fui no outro, eu falei assim, Vamos ter que então, a gente tá arrastar abrindo um peninha. box ali, uma academia de treinamento funcional, constantemente variado, que ele muda muito, de alta intensidade. Que legal, como que é isso? Não uma falou o história, nome, isso é outra história. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e comecei a fechar. Quantos alunos você tem aqui? 20, 15 ali, papá. Pô, eu abri um box que já se sustentava, tinha uns 100 e poucos alunos de cara, recebia direto do RH, nem eram dos alunos, era um estímulo para o profissional não ficar sedentário. E o que eu quero dizer é o seguinte, é um modelo que você pode usar, de repente, na sua cidade, no local que você queira abrir um box. Então, a gente quer trazer todos esses exemplos de como que não tem uma regra, né? Sabe o que aconteceu? Foram épocas diferentes. Então, quem abriu box no começo, que era, por exemplo, da minha turma do meio-dia do primeiro box do Brasil, todo mundo abriu box. Mas sabe o que a gente fazia? A gente queria abrir um box para os nossos amigos treinar. Era o quintal da nossa casa. Entendi. Não era porque a gente queria ter um negócio, não era um business. Não, vamos abrir um negócio para ganhar dinheiro. Não, a gente queria ter o nosso espaço para treinar. Entendi. Então, as pessoas que abriram os primeiros boxes viram um negócio, mas não era intencional. Depois chegou a era dos investidores. Cara, tá dando dinheiro, CrossFit, vamos abrir, não sei o que, não sei o que lá. E aí entra a gestão. E aí a gente começou a ter muita diferença de qualidade de atendimento pro box, que era o quintal do fundo de casa. O amigo. Que eram os amigos que iam treinar. Pros outros. Pro Pro cara que já empresário, vinha. cara que já tem exatamente. outra mentalidade. O cara que era dono de academia, que já sabia fazer gestão de academia. Perfeito. Aí o cliente, né, que hoje é o cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai Comparar. entrar no box, ele vai comparar. Esse Ele tem passou a serviço ter melhor. que comparar. E o ou cara todo perdeu. mundo- Falando de educador físico negócio, um perdeu. box de CrossFit, ele pode ser lucrativo, se ele for bem gerido? Olha, pode, se ele for bem administrado, se o cara que estiver lá dentro, né? A gente pensa assim, uma academia, quantos alunos a gente coloca lá dentro? A gente coloca quantos alunos a gente quiser, porque é um Tá. público rotativo, né? Cada um treina no horário. Quando a gente está falando de uma modalidade que tem grade de horário, cabe no máximo, dependendo do tamanho do box, 20 alunos por aula. Você vai bater num teto. Então, se você não fechar essa conta direito de quantos alunos a sua academia atende, pro tanto que você cobra de mensalidade, por tanto que tem gasto, né, variável, fixo e tudo mais, se você não fechar essa conta direito, você não vai ganhar dinheiro. Entendi. Né? Então, assim, hoje a gente vê muito box que quebrou, por quê? Porque entraram com investidores, temos 9 sócios. Não vai Você ganhar não vai ganhar dinheiro dinheiro nunca. nunca. Então, hoje a maioria dos boxes tem o quê? O cara que é dono, um dos sócios, é o próprio professor, é o próprio head Perfeito. coach, que você já tira um salário de um cara que você vai ser o head coach. Tá. O cara já dá metade das aulas ali. Tá. Então, se essa conta fechar, consegue sim, né, fazer uma boa grana, só que a maior premissa, se você estiver pensando em abrir um box de CrossFit, você tem que amar isso, porque você não tá abrindo um negócio, você tá abrindo um espaço para cuidar de pessoas. Entendi. E se você não gostar disso, se você não amar fazer isso, você não aguenta Não é uma mais. pastelaria, né? Não.
Não. Falando em pastelaria, em alimentação, clinicar, assim, atender nutricionista para a área de CrossFit, ela pode ser bem sucedida? Ela é um bom mercado? É um bom Gisele tá mercado. rica. Eu tô ligado, cheio de só ouro ali, filha. Ali atrás. Isso aqui é ela que comprou, é tudo de ouro. Ó. Tudo de ouro, meus ouros são tudo por aí. É um bom mercado porque quando o crossfiteiro ele leva o nutricionista muito a sério. Muito a sério mesmo. Os coaches levam o nutricionista muito a sério. Então, eu não sei como tá isso na musculação. Mas eu lembro que na minha época era o professor que me passava tudo. Então era ele que me falava o Era suplemento, tudo. era ele que Deixa eu até dar uma falava. palhinha disso que a Gisele tá falando. É. Quando ela fala que a gente dá muito valor pro nutricionista, quando a gente fala de uma pirâmide de influência dentro do CrossFit, o nutricionista é o sol. Perfeito. Ali, o nutricionista, todo mundo respeita ele. O atleta, o praticante, o coach, qualquer pessoa que pratica. Que Não, legal. você já viu a pirâmide do CrossFit? Sim, a base da alimentação. nutrição. Da Quando a gente alimentação. fala, por exemplo, de musculação, a referência ali na pirâmide é o coach, é o cara da sala, que é o que você tá tomando, o que eu tomo, é o professor da sala. Então, todo mundo ouve muito dentro do CrossFit a nutricionista. Que legal. Então você. E aí tem esse lance da performance também. Então a pessoa ela quer saber o que ela vai comer, o que ela vai suplementar. Mas principalmente, eles levam muito a sério o fato de entender que se você se alimentar melhor, você vai performar melhor. E essa parceria que a gente tem com os coaches, isso é incrível, assim, eu sou muito fã deles justamente por isso, assim, dificilmente eu vejo um coach querendo passar por cima do trabalho de um nutricionista. Sei. Então, para o nutricionista trabalhar com CrossFit, se ele fizer um trabalho bem feito, é algo muito lucrativo. E vou te falar, ainda não é uma área que tá... A nutrição cresceu muito, né, nos últimos muito, anos. muito. Eu até falei esses dias com uma professora e ela falou para mim que foi a profissão que mais cresceu nos últimos 6 anos. Foi a área de nutrição. Tem sido o curso mais procurado nos últimos 6 anos. Então, tem muitas pessoas que têm medo, de repente, de achar, tá uma área muito disputada, enfim, eu não sei como tá lá fora. Mas no CrossFit ainda tem espaço para nutricionista. Eu digo isso pelo meu dia a dia, pela minha rotina. Só eu tenho 4 amigos ao meu redor que trabalham com nutrição e que trabalham com CrossFit e tá todo mundo trabalhando bem. Entendi. Tá todo mundo atendendo bem. Hoje mudou muito a maneira de se alimentar para o crossfiteiro? Se você for seguir as regras, né, do que era falado de CrossFit há 10 anos atrás, era dito que carboidrato não era rei, né, era uma dieta mais limpa, era paleolítica, é aquilo que você planta, é aquilo que você caça. Paleolítica não funciona para isso aí. Para CrossFit, não. Não. A dieta paleo é uma dieta muito restrita, né? Enfim, é uma dieta muito mais que você elimina quase que 100% industrializado. Então, para o CrossFit, é uma dieta que fica muito... quando a gente pensa em performance, que é o objetivo principal, né, da modalidade, é uma dieta que está muito abaixo do que a gente precisa. Então, muito se fala em low carb, dietas com restrições de carboidrato. Quando a gente pensa em performance, carboidrato é rei. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. É o nosso macronutriente de energia, né? Principal. Nosso corpo usa carboidrato como fonte de energia principal para atividade física de alta intensidade. O CrossFit é uma atividade física de alta intensidade. Então, o carboidrato é o principal. Mas ainda bem que isso mudou, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma dieta muito mais... Pensa, é muito pouco você falar que dieta paleo vai servir para todo mundo. Então a dieta do CrossFit é paleo. Como assim? É muito restritiva também. Não tem como você generalizar assim, a dieta do CrossFit é paleo. A dieta do CrossFit é de acordo com o objetivo do meu paciente, do praticante. Eu atendo pessoas que querem emagrecer, eu atendo pessoas que querem performance, eu atendo pessoas que querem ir pro games, eu atendo pessoas que só querem ter um estilo de vida mais saudável. Então não dá para eu falar dieta paleo para todo mundo. Entendi. Tem como. E até de jejum, né? De intermitente, né? Também muita gente gosta, né, de fazer vários tipos de dieta, cetogênica e tal. Nossa, a Gisele tem um repertório disso. Eu falo muito sobre isso lá. A melhor dieta é aquela que funciona para você. Perfeito. Não existe nenhuma dieta que vai te deixar compulsivo. Não existe uma dieta que eu tô fazendo uma dieta que é melhor que a sua. É aquela que funciona para você. A gente falou sobre isso naquele dia que eu vim aqui. Pois é. Né, que você falou, poxa, eu fiz uma dieta que tinha... É aquela que vai funcionar para o seu dia a dia. Hoje eu atendo pessoas, 90% dessas pessoas são pessoas que trabalham. Mulheres que têm marido, Uma vida que têm normal, filho. ali. Eu não posso viajar no planejamento para essas pessoas, porque eu preciso que elas façam.
A melhor propaganda para o nutricionista é resultado do trabalho dele. Sim. Se eu te faço emagrecer, se você emagrece 15 quilos comigo, vem mais 5 Pois é. de você. Porque você vai no almoço lá, no jantar com seus amigos, pô, você tá mais magra, Ju. O que você tá fazendo? Ah, fui nutricionista. Quem que é essa? Ah, Gi, pega o telefone dela aí. Então, é importante para mim que você tenha resultado. Então, eu tenho que entrar na sua vida, no seu dia, entender o que tá acontecendo, me colocar no seu Suas lugar possibilidades. e fazer algo que seja acessível para você. Porque aí você fazendo, você tem resultado, o seu resultado é o meu resultado também. Legal. É isso. Carol, falando do marketing da história, né? A gente estava falando que você se tornou realmente uma referência e aqui é uma ótima posição. Acho que cada um tem que ter uma posição. Eu me considero comunicador. Eu quero ser o comunicador. Não quero ser o profissional de educação física, não quero ser o atleta. Eu quero ser o comunicador, né? De fazer a ponte entre os profissionais da saúde, as marcas e a pessoa comum. Você como referência, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância de mídia social, por exemplo, né? Que isso, a gente estava até falando antes do podcast aqui, né? Que quem tem 40 anos ou mais, 30 a mais, já fica meio tiozão ali, né? A gente vai Outra aprendendo a cada geração. dia. É treta, né? Mas você está fazendo com muita excelência a história, né? Quando é que você começou a se dedicar mesmo, né, no marketing, na mídia social? Então, isso não foi uma coisa muito planejada, né? Eu sou filha de japonês, eu sempre fui fissurada a vídeo, morei no Japão e eu falo que eu fui uma das pioneiras, assim, a começar a documentar isso. Então, eu lembro, metade das pessoas que estão assistindo isso não vão lembrar, mas antes do Instagram ter vídeo, existia um aplicativo chamado Vine, que o Instagram era uma rede social só de fotos. Só de foto. Então eu já editava vídeo de treino, já subia em outra plataforma, já fazia conteúdo, já criava conteúdo sem saber que eu criava conteúdo. Perfeito. Então isso é uma coisa que foi Legal sempre muito isso. intrínseca minha de gostar de fazer isso. E acabou que isso puxou fila de várias coisas, né? Se a gente vê onde chegou isso, a importância hoje de um branding pessoal, a gente estava até falando, né, ali fora. Hoje o profissional, seja qual função que ele tenha, se ele não entender a importância de estar inserido no mundo digital, ele vai ficar para trás, né? É aquele negócio, quem tá pagando vai entrar na frente, ele vai para o último da fila, porque tem E muita um segundo, gente... né? Some em um segundo ou cresce em um segundo também. E tem muita se gente acertar. boa. Se você vê, faculdade mesmo, universidade, eu tive professores, né? Eu fiz 3 faculdades. Eu tive professores maravilhosos. Você fala, cara, eu fui procurar esses dias um deles, não achei, porque isso é de outra geração. Então, não quer dizer que não tem conhecimento suficiente offline. Muito pelo contrário, tem muito mais conhecimento offline. Só que se essas pessoas não são vistas, como que elas vão ser acessadas? Pois é. E gente sabendo muito menos, tá lá dando a cara para bater e tá se arriscando e tá fazendo tá e tá tendo sucesso. explodindo. Então, a importância de quem é referência no assunto, quem tem credibilidade, quem sabe fazer as coisas, mostrar a cara, isso não é uma coisa da moda, isso não é uma coisa de hoje, o mundo digital ele vai engolir cada vez mais a parte profissional. O portfólio das pessoas hoje é a rede social, né, é o tanto de conteúdo, como ela se posiciona, né, nas redes sociais. Então, até assim, pro meu mundo, né, de atleta, hoje eu não sou mais atleta. Hoje eu tenho, acho que 9 contratos de patrocínio de marcas que patrocinam Legal. atletas. Eu presto consultoria para 4 marcas. Então tem muito atleta no Brasil que não sabe, mas antes dele ser contratado, Vai dar aula na pós também? a marca falou comigo. Aham. E aí a marca também não sabe, Olha esse que legal. atleta que recebeu a proposta me manda mensagem perguntando quanto ele cobra. Que coisa. Então, ter virado referência nisso foi porque eu errei muita coisa, mas eu não tive medo de fazer. Entendi. Sempre foi uma coisa que cara, vou fazer, vou enfiar a cara e vai aprendendo, e fui galgando isso mesmo, né? E eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na minha marca pessoal e criar uma marca, né? A Hopper, ela nasceu, né? É uma marca corporativa e você tá dos dois lados da moeda, né? Você tá do lado atleta e você tá do lado marca que Nos patrocina bastidores, atleta, e você entender, né, essa junção, Essas realidades. como lida com as coisas, isso foi um crescimento assim, um exponencial para minha carreira, para minha profissão. Legal. Eu agradeço muitas oportunidades, né, de aprender muita coisa, e o que eu posso falar não foi intencional, mas hoje eu vejo que precisa ser intencional, né? Todas as coisas que a gente Mas faz. largar a competição, teoricamente, como atleta, foi estratégico, então. Você também não dava mais conta, né? Foi Uma forçado. coisa ou outra. Aham. Foi necessário, né? Foi necessário. Eu tive que escolher. Eu acho que tem uma época na sua vida que você precisa tomar decisões difíceis. Tá. A decisão mais difícil para o atleta, né, Concordo. profissional, é a aposentadoria, né? O que a gente vê? A gente vê Pelé, o Pelé deixou um legado porque ele parou no auge. Na hora certa. Ele soube a hora de parar. Tem muito atleta que ele vai se definhando
até o final da carreira, até virar o pó, ele acaba virando ninguém, né? Porque ele começa a ser atropelado pela nova geração, porque ele não sabe a hora de tirar o time dele de campo, ele não sabe a hora de parar e construir outras coisas. É uma Então, vaidade, isso né? que é o pior. E aí ele não teve tempo também de construir novas coisas, né? Ah, Passou e muito tempo que essa- você fez. De atualizar, Ela né? parou de competir, mas ela estava E foi no meu paralelo a auge. isso, parou Ah. bem, mas paralelo a isso, construindo outras coisas, trabalhando Legal. nas redes sociais. Que eu vejo assim, ó, nas redes sociais hoje, qual que é o grande diferencial do profissional que trabalha bem as suas redes sociais? As pessoas, elas querem que o problema dela, a pessoa quer que o problema dela seja resolvido. E rápido. Ela não quer só que seja resolvido, ela quer que seja. Quando você liga num lugar, você quer que resolvam o seu problema, mas não que você fique uma hora para resolver seu problema. Você quer que seja resolvido rápido, então não basta resolver. Na rede social é isso que acontece. Então, vindo para o meu lado, a pessoa quer saber o que é um jejum intermitente. Perfeito. Você não trabalha a sua rede social, você é um nutricionista super competente. Eu trabalho a minha rede social. Se ela for no meu Instagram, ela vai saber o que é o jejum intermitente rápido. Entendi. Se você não está trabalhando a sua rede social, ela vai ter que marcar uma consulta com você ainda e tal. Então, assim, o profissional que não se adequar a isso, não que ele não seja um bom profissional, é justamente o que ela falou. Vai ter que usar a ferramenta. Mas ele vai ficar um pouco para trás. Aí quando você pega um profissional que, além de competente, ele está conseguindo fazer esse trabalho, ele explode. O marketing digital, ele é ferramenta, é exatamente essa Aí. palavra. Ele é ferramenta que você tem à sua disposição para mostrar o seu trabalho, né? A gente fala de todas as profissões, mas quando a gente fala de atleta, atleta ainda tem uma cabeça muito fechada, né? O que o atleta acha? Que como ele vive de performance, ele precisa estar trancado dentro de uma academia treinando 24 horas porque ele precisa de um resultado. Errado ele tá? Não e sim. Porque se ele não for capaz de construir simultaneamente a aposentadoria dele junto com essa performance, que a performance é finita. Ele não vai usar o corpo dele por quanto tempo mais? Vai chegar uma hora que ele vai falar, gente, aposentei, pendurei a chuteira aqui, o que eu vou fazer agora? Aí você vai começar do zero a construir, a deixar alguma coisa, a construir seu pé de meia lá, você vai viver do quê? Assim, eu consigo falar vários nomes aqui de atletas olímpicos, medalha olímpica, campeão mundial, que estão hoje passando fome, porque eles não tiveram essa expertise, sabe? De Entendi. desenvolver uma carreira paralela para deixar alguma coisa, né? O meu benchmark, assim, é o David Beckham. Fiz até um estudo sobre isso. O cara, ele saiu dos campos faz muito tempo. Ele nunca foi o melhor do mundo, ele foi um bom jogador, mas não o melhor do mundo. E até hoje, as novas gerações de jogadores têm ele como ídolo. Legal. Porque ele conseguiu deixar um legado usando a própria imagem. Então, quando você está falando de construir sua própria imagem, o portfólio do atleta hoje, principalmente até para conseguir patrocínio, é a rede social dele, é como ele trabalha o personal brand. Então, para qualquer profissional, seja atleta, seja educador físico, né? A gente precisa ultrapassar essa mentalidade de que, o mundo digital... Não. Isso é uma ferramenta que, se você não usar, outras pessoas já estão usando, vai ser o aliado. você vai ficar para trás. E como é que foi para vocês na pandemia, essa ferramenta aí? Ajudou? Vocês usaram melhor? Porque muito profissional de educação física, inclusive, fala assim, agora vai acabar com a profissão, sendo que foi uma maior oportunidade para mostrar o trabalho do profissional. A pandemia, para mim, assim, óbvio, aconteceu muitas coisas ruins, mas para mim a profissão foi um divisor de águas. Não podia atender, né, Gi? Não podia atender online. Não podia atender então, online. passamos a poder atender online. Então, aí a gente começou a atender. Como hoje, medicina. Tem o crossfiteiro no Japão, legal. A Alemanha, em tudo quanto é lugar. Então, trouxe essa possibilidade. Cursos online. Então, durante os 2 anos de pandemia, eu lancei 7 cursos online. Olha que legal. Que talvez eu não tivesse tido esse mesmo empenho se não tivesse acontecido a pandemia. Então, tivesse apertado. Rede social era a única forma que eu tinha ali de me comunicar com as pessoas e de mostrar o meu trabalho de verdade, porque não tinha mais presencial, né? A gente fazia muito presencial, né? De estar ali. E, de repente, como é que as pessoas vão agora me ouvir falar? Eu não posso mais palestrar presencialmente. Então, a palestra vai ser aqui no Instagram mesmo. Comecei a fazer lives. Então, para mim, né, pro meu profissional, foi muito bom. Nesse ponto. Eu acho que crescimento, né, ele tem a ver com aproveitar oportunidades. Então, às vezes, a gente enfrentou um problema. Para mim, a pandemia, ela fez o mundo evoluir 1000 anos. Talvez é um lugar que a gente não ia alcançar nunca, se não fosse obrigado, né? Então, teve gente que foi a receita zero. A Hopper foi a receita zero. A gente era uma marca de suplemento que dependia do praticante que estava treinando. Todo mundo preso em casa, academia fechada, box fechada. Quem que vai comprar suplemento? Falou, cara, o que a gente vai fazer? Se a gente não saísse da zona de conforto, se a gente não começasse a criar novas formas, né, de
conteúdo, de trazer as pessoas para perto, de engajar as pessoas, de manter as pessoas motivadas, treinando. Então, quem imaginava 2, 3 anos atrás treinar na sala de casa? É. Ninguém fazia isso era um absurdo, imagina. Hoje tem gente até hoje que treina em casa, que se adaptou tanto por causa, né, da loucura, principalmente quem mora em São Paulo, que às vezes não consegue ir na academia, tem personal online. Fez ali, isso aí. E assim, foram várias frentes que se abriu, né, com essa parte, né, do digital, que foi muito positivo. Só não aproveitou quem não quis, porque isso foi crescimento Esperou para todos passar. os Então, assim, nichos. hoje que as coisas estão voltando ao normal, você ficou com as duas possibilidades. Perfeito. Então, eu continuo com o online, não deixei de fazer as lives e tudo, mas tenho presencial também. Eu tenho uma linha de doces fitness, né? O Laricas Fitness. Antes da pandemia, 90% das nossas vendas eram para revendedores. Então, a gente trabalhava basicamente só com Pra revenda. revenda. Eu não focava em venda direta. Entendi. Porque isso pra gente sempre foi muito bom, trabalhar com revenda. Só que aí veio a pandemia, os meus revendedores, eles fecharam. Todas as lojas fechadas. O que eu fiz? Investi no site na venda direta. Então é site, venda direta, fazendo tudo em volta disso. Hoje as coisas voltaram ao normal, os meus revendedores voltaram a comprar e eu ainda tenho a venda direta. A gente conseguiu dobrar o nosso lucro depois da pandemia, porque hoje eu tenho duas possibilidades. Eu vendo direto e vendo e faço a venda com os meus revendedores também. Então, Entendi. quem E, soube e aproveitar. a gente usa até uma analogia para a pós, né? Que a pós também, a Uniguaçu cresceu muito na pandemia por ser EAD, né? E hoje ela é híbrida, então o aluno pode assistir a aula presencial ou ele pode ver a transmissão de casa. O dia tá chuvoso, quer ficar em casa assistir lá, quer fazer aula presencial, vai também. Eu acho que abre muita possibilidade, é como você falou, a ferramenta, né, E Carol? sabe o que eu acho? Isso traz muita maturidade pro profissional, porque o que a gente é acostumado, culturalmente falando, né? Você ser obrigado a fazer as coisas. Você tem que ir responder chamada, você tem que ir, não sei o quê. Às vezes a pessoa ela só tá lá fisicamente, mas mentalmente ela não Tá em tá. outro lugar. Quando você tem algum curso, por exemplo, que ele é online, ninguém tá te vigiando ali para saber se você tá estudando mesmo, se você tá fazendo. Realmente, o profissional que se dedica, que corre atrás, que realmente está interessado naquilo, ele vai crescer, ele vai conseguir ser efetivo numa aula presencial, numa aula online, muito mais, eu acho, né? Numa online, que é o seu 100% do seu interesse, porque não tem Você ninguém quer te mesmo. vigiando, você É. precisa querer muito, Você quer né? mesmo. Você precisa, não tem ninguém lá te obrigando. Então, eu acho que isso também traz maturidade pro profissional. Cara, o cara que quer correr atrás, quer evoluir, realmente quer, né, quer se dar bem na profissão dele, quer, enfim, ser bem sucedido, Evoluir. cara, ele precisa ter autonomia de entender, cara, não depende mais de alguém me obrigar a fazer as coisas, eu preciso correr atrás, eu preciso, né, ser proativo nesse sentido. Eu acho que a parte online da coisa, ela trouxe muita maturidade também pro profissional, saber que tem que correr atrás. E agora, verdade. voltando naquela história da marca, né? Talvez da ruptura da marca, quase, né? Que caiu quase metade das filiações de boxe e tal, de CrossFit. E essa abertura, de repente, de deixar mais democrático o cross-training e tal, abriu novas frentes, né? Como a pós-graduação, como marcas que vivem do CrossFit, mas não precisam necessariamente usar a marca, a patente e tal. Vocês acham que isso acabou sendo benéfico para o consumidor, para o aluno? Não depender de uma marca só? Porque antes assim, não, seu box tem que ser filiado, senão você não pode competir no Open. Tá, mas quantos querem competir no Open? Se você não usar uma marca CrossFit, ninguém vai te divulgar no mundo inteiro. Pode vir uma pessoa. E assim, eu tive a oportunidade de viajar pela Globo no mundo inteiro. Eu fiz CrossFit em Jerusalém, fiz CrossFit na China, fiz CrossFit em vários lugares. E eu sempre fui mediano, né, no CrossFit. Eu dava pau no head coach. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Pra ver como a gente tá na frente, né? Evoluída. Eu acho que existe uma verdade por trás desse negócio de filiação que só quem é dono de boxe sabe. O problema nunca foi ou escrever no Open, ou ter credibilidade ou tudo mais. Foi pagar essa filiação. Perfeito. Né? Então, um valor de $3.000 para o Que mundo te dá? inteiro, né? Aqui é real, não é dólar. Né? É. Então, fica muito desigual e essa foi sempre a maior briga dos afiliados, né? Para você Tá. usar o nome CrossFit. E eu acho que sim, se você vai usar a metodologia, não foi você que inventou, é a mesma coisa se você quer abrir um McDonald's e não quer pagar royalties para o McDonald's. Se você quer usar a placa e o nome CrossFit, você tem que pagar a filiação É sim. isso aí. Porém, esse preço
que não fecha para quem tá aqui. Um cara que tem um box Perfeito. de 50 alunos, ele não consegue, ele vai trabalhar metade do ano Então, para uns pagar uma 15 mil afiliação. reais por ano dá mais de 1.000 e poucos por Exato. mês, só para nada. Então, o que aconteceu? Você era obrigado, existia um preconceito no nosso meio, como se fosse assim, se você não é afiliado a CrossFit, você é o genérico, você é o tipo CrossFit, você é ruim, você é isso, você é aquilo. Entendi. Então, era assim, tirado ali do meio da sociedade. A gente Entendi. era uma panela que você não tinha dinheiro para pagar a afiliação, você não era ninguém. Tá. E isso não garante qualidade. Porque não garante que um box que paga a afiliação, ele tenha qualidade, né, de profissional, e nem o que não paga Que a não tem, afiliação não vai ter tem. qualidade. Então, o que aconteceu? Quando teve esse problema na pandemia, que vendeu a CrossFit e tudo mais, o fato de metade dos boxes terem desafiliado não foi por causa da posição, por se concordava ou não. Eles queriam se livrar dessa Esse afiliação. peso. Entendi. Os caras, a gente não fecha a conta. Então, eles já estavam muito frustrados há muito Aí tempo. aproveitaram uma oportunidade. Aproveitaram a oportunidade Aham. e continuaram, E continuaram. fazendo o que faziam, né? Sem pagar esse peso, né, do nome. Muitos deles, os honestos, né, eles tiraram o nome, não usa mais CrossFit, porque se você não paga, você não pode usar É o mesmo. certo, né? Só que no final das contas, tem muito cross-training, né, que não leva para a placa CrossFit, ela pode ser considerada cross-training. Tem muito mais de CrossFit do que box afiliado de CrossFit, Sim. que leva a placa de CrossFit. Então, hoje, você não tem como medir a qualidade de um box pelo nome pela afiliação. da Tem placa. como. Não E tem o aluno, ele não vai nem perguntar isso. Ele não vai sabe, perguntar, oi, ele vocês são sabe. afiliados? Isso não vai acontecer. Ele vai ficar ali pela qualidade mesmo. Por isso que é tão importante o box ter uma equipe que esteja bem preparada, porque é isso que vai segurar o aluno. E talvez realmente a CrossFit tenha perdido a mão, porque se ela tivesse lançado, por exemplo, um curso desse, né? A gente criou, que a gente está criando a 4 mãos, né? Para quem não sabe, a gente criou a 4 mãos e eu faço questão, como você fez a mesma coisa com a Hopper, trazer pessoas que entendem, vamos estudar, vamos ver o que dá certo aqui e tal. A gente está desenvolvendo essa pós a 4 mãos. Então, talvez, se eles tivessem lançado talvez um curso desse, mais forte, né? Mais consistente, porque eu fiz Level 1, cara, eu saí de lá e falei assim, legal. Para quem fez, por exemplo, uma graduação, um bacharel em educação física, se na verdade você está pagando a taxa para ter a licença para dar aula ali. Pra dar Você aula, não só. aprende quase nada. Aprender. Mas eu vou te falar como empresa, né? É. Se a gente pensando pelo corporativo, o nosso erro é esse. É a gente considerar CrossFit um esporte e não é um esporte. O CrossFit é uma SA, é uma empresa, é um corporativo que vai defender interesses da interesse, empresa. é. Então, dane-se se vamos fazer um curso aqui para preparar melhor. coaches. Não, se isso Não, não vai sim. ser rentável para a Ainda que vocês empresa, vão pagar em real, que não, é Brasil. não importa, enfim, entendeu? a É regra. aquilo. Você tem uma empresa, o objetivo maior de qualquer empresa é ter lucros. Lucro. Você vai tomar decisões que te levem a esse lucro. Então, assim, o nosso erro sempre foi esse. A gente considerar CrossFit um esporte do mundo. Não é uma empresa. E a empresa, ela defende os interesses dela. Então, assim, quem somos nós para julgar quais são as decisões que a CrossFit toma, se é certo ou errado? Eles tomam as decisões que eles quiserem, porque eles são uma empresa. Entendeu? Então, aquele negócio de expectativa e realidade. A gente coloca muita expectativa em algo da forma que a gente enxerga o mundo e a forma que a gente acha que deve ser. Mas não é isso. A gente esquece esse detalhe aí. Exato. O cara, existe um dono ali, existe um proprietário. E a regra é dele. E aí, o que vocês acham do futuro? Futuro da modalidade? Vocês acham que vai mudar muito ainda? Eu acho que talvez essa divisão, esse divisor de águas já tenha liberado. Cara, agora a gente pode nadar, a gente pode fazer uma coisa que eu sinto falta, um box só para idosos, né? Eu já vi nos Estados Unidos uns boxes que você fala assim, cara, que legal. Chega lá, é só de idosos, a música é diferente, o tipo de treinamento é mais de força, coisa que a gente acha que não é, né? E eu não vejo essa iniciativa, mas talvez agora possam existir frentes de trabalho mais assim para kids, crianças só, idosos. Você acha que o futuro pode abrir mais portas ou ele chegou já num ponto que todo mundo já entende o que é a modalidade? Eu acho que algo específico, assim, só para idosos, talvez isso demore um pouco mais para acontecer. O Kids já tem, né? Alguns boxes abre o CrossFit Kids, não são todos. Mas quando eu pensava em CrossFit, há 8 anos atrás, ou 9 anos atrás, quando eu comecei, eu acho que hoje eu vejo o CrossFit exatamente como eu imaginava que ele ia estar em 8 anos. Continua crescendo. Eu não contava com isso, desse negócio da afiliação. Eu não imaginava que isso acontecesse. Isso Já não teve box? passava. Não, né? Não.
Nunca tive. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu vejo que o esporte continua crescendo muito. Então, se você perguntar assim pra mim, como que você imagina o CrossFit daqui a 4 anos? Eu vejo o CrossFit maior do que está hoje. Ainda faltando muito, mas eu vejo maior do que está hoje. Justamente por ser uma empresa e tudo mais. Eu acho que muitos outros boxes vão sair da filiação ainda, né? Vai ficar um negócio mais solto. Isso faz, talvez, com que perca a qualidade? É o que a gente falou. Não. Né? Quanto mais a gente conseguir ter chances de preparo, que é o que acontece, por exemplo, com uma pós-graduação, as empresas que vêm investindo no esporte, a gente vai ter em competições, como está tudo muito mais sério, né? Como está tudo sendo feito de uma forma muito mais séria, coisa que não era há 8, 9 anos atrás. Então, se você perguntar para mim, como você enxerga o CrossFit daqui a 4 anos? Maior do que está hoje. Eu não consigo te falar exatamente como, mas eu acredito que vai estar maior do que está hoje. Eu acho que a gente precisa de uma pesquisa um pouco mais atual, atualizada. Né? As últimas que saíram, a gente tem 3 milhões de praticantes no Brasil. O que são 3 milhões de praticantes? Né? O que a gente conseguia ter de números antes era baseado na própria afiliação da CrossFit. Era baseado no número de box, número de Vai ficar difícil agora a gente ter. Hoje já se falam de 3 para 1. Então, se de um box afiliado que tem lá, tem mais 2 que não são afiliados. Se você for pegar hoje as 3 maiores redes de box, né, de franquias, nunca foram afiliadas da CrossFit. Aí tem muita rede aí com mais de 400 boxes espalhadas no Brasil. Então, a gente não tem esse número real. E a gente ainda é muito pequeno, assim, a gente vive numa bolha da bolha da bolha, né? Então, a gente é grande hoje comparado com o que era há 9 anos, mas ainda vai é muito pequeno. Vai crescer muito. Eu acho que ainda vai crescer, que a gente realmente vai ficar difícil ter esse parâmetro, mas a gente vai conseguir ter essa noção baseada em outras coisas. Então, você chega, olha o que está acontecendo agora, dando exemplo de competições, número de inscritos, isso para mim é sempre um parâmetro muito grande. Então, você em competições que você tinha 300 inscritos, hoje você chega, o Caveira Games ano passado bateu um recorde de 2.500 pessoas inscritas, acho que foi algo assim. Legal, então, isso também, esses parâmetros eu ia que falar a gente isso vai agora. passar a ter. Depois da pandemia, né, a primeira seletiva do TCB que a gente fez, eu sempre fico muito no front, né? Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de presente ali, né? Todas as pessoas que vieram falar comigo, seja para qualquer coisa, eu perguntei para todas. Eu devo ter falado com, sei lá, com umas 1.000 pessoas no final de semana em cada seletiva. É uma pesquisa boa, hein? É uma pesquisa boa. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de pesquisa. Ótimo. Eu perguntei quanto tempo de CrossFit tinha e se a pessoa já tinha participado de alguma competição e se ela conhecia a Hopper. Cara, juro por Deus, mais de 90% era pós-pandemia. Então, assim, esse movimento do mundo, das pessoas começarem a se preocupar mais com a saúde e em se movimentar, ficaram tudo com medo de morrer. Então, eu vou procurar uma atividade física. Então, o crescimento exponencial, muita gente que praticava antes não pratica mais e muita gente nova tá chegando. Então, eu acho que a gente ainda é muito, muito nichado, é muito pequeno. Quanto até a sua pergunta, né, sobre, ter coisas específicas. Como a gente ainda tem um mar aberto de gente, a gente ainda precisa divulgar muito o esporte como um todo, né? Mas quem já tá há mais tempo, já tá entendendo que precisa segmentar, que precisa atender terceira idade, que precisa atender a criança. Então, acho que isso vai surgindo simultaneamente, mas eu acho que a gente tem um mar aberto assim, muito gigantesco ainda para falar sobre a importância de atividade física, ensinar sobre suplementação. E trazer mais ensinar sobre qualidade de vida. Eu tenho essa pergunta na minha anamnese lá no consultório. Que você pratica um esporte? Pratico CrossFit. Quanto tempo? 1 ano e meio. 2 anos, 6 meses, muitas Talvez seja pessoas. Porque em casa acabou sendo um treinamento funcional, literalmente. E o CrossFit é um treinamento funcional, talvez possa ser isso, né? Também, pode ser um dos pontos que está atraindo. E o fato de não ter mais, de ter ficado normal, não pagar mais a filiação, vai trazer novas possibilidades para pessoas abrirem. Que antes a pessoa, de repente, não conseguia abrir um box por conta de todos esses valores. Existem outras empresas, até falando de equipamentos, né? Você pegava há 4, 5 anos atrás, você tinha uma empresa que vendia equipamento, então ela podia colocar o valor que ela quisesse colocar, só tinha ela. Agora você tem outras, então tá começando a ficar mais fácil você abrir um box. As pessoas só precisam ter o conhecimento para isso, para gerenciar isso. Para não abrir um box e ficar 2 anos com o box aberto e fechar o box. Pois é. Sobre os idosos, eu bato muito nessa tecla, porque em 2030 a gente vai ter mais idosos que crianças e adolescentes no Brasil. Não tendo filho mais, né? Não querem Sabe mais. que é o mercado mais rentável, né? Hã? Eu tô muito envolvida com isso, porque o Yuri lançou um programa de mobilidade, né? O Mobility Flow, e eles fizeram muita pesquisa e muito estudo.
Legal. É uma fatia que movimenta a maior parte do mercado. Sem dúvida. E a gente São não fiéis. olha para eles, a gente não olha para Não olha eles. pra eles. Ele fala, não, meus Verdade. alunos tudo velhinho, eu vou aonde É o pessoal maravilhoso. precisa, eles têm condições de pagar e ninguém tá olhando para esse Exatamente. público. Vamos Falando olhar, de hein? público, assim, a Black Sheep tá fazendo um negócio bem legal agora. Eles abriram um horário do treino só para os gordinhos, né? Que é como a Tatá chama, os meus gordinhos. E eles que treinam legal. todos juntos. E ela Ah. falou que isso tem sido muito eficiente, assim, porque eles se identificam um com o outro. Perfeito. Então, aquela timidez de repente, eu tô acima do peso. E aí Só vai pode lá. entrar aqui, ela fala que só pode entrar quem tem um umbigo fundo. O bico, Quem não umbigo tem fundo. umbigo fundo Tava não fazendo pode um entrar. projeto com eles, aí Legal, eu tô lá legal. na parte de nutrição ajudando. Legal. Ela fazendo um projeto com eles, então eles têm o horário deles pra treinar, pra se sentirem mais em casa mesmo, se sentirem à vontade. E tá super legal, eles ficam lá no grupo super ativos, tá dando super certo. Então, eu abri aqui um pouco das nossas disciplinas, até para a gente falar um pouco rapidamente, assim, né? Obviamente que a gente tem aqui fisiologia e biomecânica, a gente tem biomecânica e cinesiologia, fisiologia cardiorrespiratória, bioenergética aplicada ao cross-training, biomecânica, adaptações neuromusculares, recursos ergogênicos e farmacológicos no cross-training, estratégias nutricionais, suplementação, né, que a Gi vai abraçar, periodização, mobilidade e flexibilidade, powerlifting, ginástica e calistenia, prescrição de exercícios cardiovasculares, estratégias de adesão no treinamento do cross-training, isso é legal, o lance da adesão, né, como a gente estava falando, entender qual é seu público ali, né, uma estratégia. Eu pedi para o Thiago Reck, eu falei, Thiago, ele está com 2 disciplinas, eu falei, Thiago, queria uma que você falasse assim, cara, qual a diferença de um atleta amador e de um atleta profissional? Porque às vezes o coach olha para as duas pessoas de uma mesma forma, né? E ele Até porque com 3 meses de CrossFit você já pode participar de uma competição iniciante. E pior que isso, a própria pessoa ela não sabe. Ela não o que ela é. sabe, pois é. Então o Thiago desenvolveu isso, porque ele é formado em esporte, né? Ninguém melhor que isso, CrossFit competitivo. Avaliação física, montagem de treinamento, iniciante ou avançado, tratamento de lesões, estratégias para prevenção de lesões, métodos de recuperação, gestão e estratégia de vendas no ProBox e marketing, que a gente vai abraçar. Então, assim, isso tudo foi desenvolvido e a gente, inclusive, pode até incorporando outras sentir a necessidade, né? Sentir a necessidade. Porque como ele muda muito, né? O mercado muda, a gente pode sim ir adequando. Mas o que eu posso dizer é que nessa pós, a gente está fazendo com todo o profissionalismo do background da Uniguaçu, que eles têm essa excelência no fitness no Brasil, a maior faculdade de fitness do Brasil. E aí eu fiz questão de trazer essas pessoas bem qualificadas, simpáticas, mas que levam muito a sério, né? As disciplinas, né? Isso tudo. Então, a nossa pós já foi lançada. Vou ter que te engolir. Agora, quem não é do CrossFit está assistindo agora, acha assim, ela vai competir de novo, ela vai competir. Mas a competição não deixa de ser uma brincadeira, tem o lado lúdico. Primeiro que é em grupo, na maior parte delas são em grupo ou dupla, né? Nós temos algumas competições que não diria que são mais sérias, que parece que eu não estou levando a sério. Mas nós temos algumas competições que exigem um pouco mais do seu comprometimento. Não é essa que eu participo. Porque, apesar de você ver a gente lá treinando, então ao longo dos anos foi ficando muito mais difícil você participar estar no nível competitivo dessas grandes competições. Você tem que dedicar um tempo muito maior para isso. Mas os atletas de elite, quanto por cento dessa competição são atletas de ponta? Não vão. Não. Tem a competição dos elites e tem que são os benchmarks dos campeonatos. O cara que compete, campeonato. por exemplo, o Storm, ele quer chegar lá naquela competição que o elite compete. Ou é um aposentado, assim, tipo eu. Que aposentado. Tá querendo... Isso não quer dizer que o comprometimento é menor. Perfeito. Porque as pessoas, elas fazem... É muito legal isso, até falar, né? Que as competições, elas têm muito esse negócio da comunidade, porque a pessoa, às vezes, ela tá competindo ali, não é nem pelo resultado, mas é pela resenha que ela tem com o time dela. Exatamente. Vai falar daqui, vai tirar foto, vai eu me recuso a competir com pessoas que, de repente, eu não tenho nem intimidade. Pra mim, não vai ter graça nenhuma. Pode falar que é o campeão do mundo. Eu não vou com ele, porque ele não é meu amigo. Não tem graça. É com a nossa galera mesmo ali, com a pessoa que treina com você no dia a dia, que nem você vai lá no final de semana. A Karime, que é uma amiga, a gente conversa. Então, essa é a graça. Agora,
as grandes competições, no TCB, que aconteceu agora nesse final, as Já é pessoas se negócio- preparam para essa Ah. competição de forma direta, pelo menos 6 meses, de forma direta. Perfeito. Fora tudo que é uma seletiva para poder chegar ali. Então é uma competição que exige muito. Coisa que eu não preciso para estar no Storm num domingo fazer 3 WODs, que, óbvio, vai ser difícil, claro, né? É sempre competir, não, difícil, competição é é. Tem gente que competição. leva mais a sério um Storm do que às vezes um É, atleta no TCB. Que dá vida lá. Então não é fácil também, não. Como que você mede o comprometimento da pessoa? Às vezes Não é tem que como comprar na medir. vida De acordo com a dela. vida dela. Exatamente. É o nível de comprometimento dela é tão grande quanto o nível de comprometimento de quem tá querendo ir pro games. Ela tá dentro das possibilidades dela, tá se comprometendo muito com aquilo. Mas a gente já participou, por exemplo, de TCB, lembra? A gente treinava 3 horas, ficava a tarde inteira treinando, 4 horas Que é treinando. essa bem profissional. Para ir para um TCB, porque o nível, as pessoas estão se dedicando esse tanto também. Aí hoje não dá, ou você trabalha mais, ou você treina É que a mais. grande diferença é você tem que conquistar uma vaga na competição. É uma Essas seletiva. outras competições que são mais for Você fun, se inscreve. você se inscreve e compete. É isso. É o grande barato, que eu comparo até, inclusive, com as competições de fisiculturismo. Fisiculturismo, quem subiu num palco já é profissional, né? Então é aquela dedicação de vida, aquela coisa. No CrossFit, a pessoa, esse campeonato, por exemplo, você pode falar que 100% Agora, é fã. você vai classificar para um Mr. Olímpia, aí não. Aí não é Nossa, uma aí questão é- de querer, é uma é. questão do Consegui- nível high conquistar. level. É a tipo isso. comparação com, por exemplo, a pessoa que está focando no CrossFit Games, ou até mesmo num torneio CrossFit Brasil. Mas assim, é possível. É. Você só precisa estar disposto a se dedicar a isso. E eu acho bacana porque o ambiente esportivo é legal, né? Você leva seu filho, Muito. levar seu filho para uma corrida, qualquer competição é legal, né? Não, Acorda você- cedo. Você quer um vício melhor do que É. vai mudar seus hábitos alimentares, vai Isso. fazer você ser mais saudável, Meus amigos. vai fazer seu corpo estar mais saudável, o seu ambiente vai mudar, você consegue incentivar sua família a ter uma vida melhor. Então, não tem, né? A gente podia estar fazendo 1 milhão de outras coisas, né? Mas se você não deixa de ser um vício, né? Porque tem É. gente que troca tudo. A gente ainda brinca assim, ó, o trabalho tá te atrapalhando no treino, larga o trabalho. O treino é mais É, importante. Chega bem nesse isso. nível. Mas, cara, querendo ou não, né? É um vício bom. É o estilo de vida, como você falou, É. né? É E é isso. legal, pensa, dá a possibilidade de pessoas que talvez nunca conseguiriam ter uma vida de atleta, mas de viver um pouco isso. E é muito bacana. Tem pessoas que você vai estar ali no final de semana, se você parar para conversar com essas pessoas, um é advogado, o outro é médico, a outra é uma mãe de família com 3 filhos, e ela tá tendo a oportunidade de viver um pouco o que um atleta vive. De fazer uma dieta para isso, de chegar lá, acordar cedo e aquecer e tirar foto e levar uma medalha. muito Isso é muito legal. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a competir, participar, treinar CrossFit, eu errava na alimentação, eu falei assim, passava mal no treino, eu falei assim, nunca mais eu faço isso. Aí você começa a melhorar, né? Eu não vou cachaçar esse hoje, porque senão amanhã eu não vou conseguir treinar. Você começa aos poucos melhorar a sua qualidade de vida, né? Gia, eu bebia sexta, sábado e domingo. Na sexta eu já não tô bebendo mais, porque tem um treinão do sábado em Pois é. dupla. E eu não quero, né, me Passar estragar. vergonha. Já não bebe na sexta. Entendeu? A pessoa tira um dia ali da semana dela que ela bebia, ela não bebe mais. É legal. Aos poucos ela vai ver, caramba, eu não bebi, treinei bem. Então eu não vou beber no domingo também, porque segunda eu vou treinar. Isso é muito legal. Naturalmente as coisas vão fluindo. Muito obrigado, meninas. Vocês são demais. Sabe que eu sou fã deixar, de a vocês. gente vai falar até amanhã. Não, se deixar, crossfiteiro fala, hein, velho? Pra caramba. Mas obrigado. Primeiro, obrigado por vocês terem topado esse desafio da pós, né? Que apesar de ter toda a estrutura, a gente sabe que é uma dedicação. Vocês são muito ocupadas e eu sei quantos vocês são profissionais e toparam vestir a camisa. Como sempre vestiram em todos os lugares que eu participei, das emissoras de programa e tal. Sou muito grato a vocês. Prometo fazer o meu melhor para a gente levar essa informação para profissionais que queiram melhorar, evoluir. E passa as redes sociais, para quem ainda não segue vocês, podiam passar. Meu é @Gisele Santos Nutri. Meu @carorrobo, CAROHOBO. Eu quero só acrescentar isso, Juliano. Hoje a gente, como você falou, né? A gente não tem tempo, mas para projetos, né, que fazem parte também do nosso legado, que é o nosso propósito, né? Em tudo que a gente faz, para começar aqui você encabeçando isso, né? A gente sabe o profissional que você é.
E a gente acredita também muito na sua dedicação no seu trabalho e juntar uma equipe dessa, cara, quem fizer essa pós, você tá ganhando assim, só de você falar as disciplinas que tem, Pois não é é. nem só Não para é. quem quer saber de CrossFit, tá? E isso é uma caixinha de ouro aí para quem quer se aprofundar em qualquer modalidade de alta intensidade. E os profissionais, então, que tem, acho que o privilégio é nosso, né, amiga? Não, Da um gente estar privilégio. participando disso, é E um olhando privilégio. assim, poxa, há 4 anos atrás a Carol me convidou para fazer parte da Hopper e foi um super desafio, É, né? Suplementação, apesar de ter a pós-nutrição esportiva. Então, ao longo desses 4 anos, eu me obriguei a estudar muito mais sobre suplementos, a ponto de hoje conseguir topar dar aula sobre isso. Então, legal. olha que bacana, né? Então, Pois 4 anos é. atrás foi um desafio para mim. Só que a melhor forma de você aprender é ensinando, né? É. Então, o fato de eu saber, poxa, eu vou ser nutricionista da Hopper, então vão me fazer sempre muitas perguntas, eu vou ter que estar sempre palestrando sobre o assunto, então isso me fez querer estudar muito a ponto de hoje poder dar aula. Então, é um prazer Legal. gigante poder colocar em prática tudo que eu venho estudando aí ao longo desses 4 anos. Muito bom, vai ser muito bom estar com Vai vocês. ser muito Com bom. o Thiago, que foi meu primeiro coach, Thiago, nossa, vai né? ser Thiago é maravilhoso. sensacional, né, cara? Ótimo, Bom, estou muito obrigada feliz. mesmo. Obrigado pela presença hoje também. Esse foi o podcast Casa do Atleta.